Primeiro arrebatamento de Kenzo Atsushi. Ele mora na cidade de Denver, Estados Unidos, década de 80. Eu sou Kenzo, me converti em uma igreja rígida, sempre fui rebelde, não obedeci esse pequeno ministério humilde, separado das igrejas corruptas. O Senhor me disse que iria me usar, mas eu não podia querer fama e sucesso, porque, no dia que os homens me exaltarem eu perderei todas as revelações que Deus me dará. Jogava bola de short junto com os ímpios. Um dia Deus usou um vaso e me repreendeu. Ficava de camisa regata dentro de casa. Um dia estava orando, uma voz me repreendeu. Quando aceitei a Jesus tive que jogar minhas correntes de pescoço no lixo. O Espírito Santo me incomodou. Depois de alguns anos vivendo uma vida santa, começou a nascer cabelos brancos na minha cabeça. Nesse tempo eu já tinha mais intimidade com Deus. Quando fui pentear os meus cabelos, uma fumaça negra saía de meus cabelos. Quando eu cobrei o meu joelho para orar, uma voz me repreendeu dizendo: por que queres mudar o que eu criei? Não aceita a sua natureza? Sabes que o curso natural é envelhecer e morrer. O Senhor me fez lembrar em 1 Pedro 1:24, porque toda a carne é como uma erva e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Jó 14:2, nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Depois daquela repreensão nunca mais eu pentei os meus cabelos. Vou confrontar vocês com o meu testemunho. Tenho sido odiado por falar a verdade, prefiro agradar a Deus do que o homem. Não vou diminuir esse testemunho e também não vou aumentar coisas agradáveis somente para alisar o ego de quem está assistindo. Quero confrontar os pecados ocultos e denunciar as falsas lideranças. Fui em uma igreja onde eu vi um pastor que realizava milagres, curas. Pessoas eram curadas de enfermidades incuráveis. Aquele homem soltava e pessoas que estavam em sua frente caíam no chão. Ele tinha grande autoridade espiritual. Onde ele colocava as suas mãos coisas acontecia. Pessoas rodopiavam quando ele colocava as suas mãos em suas cabeças. Seu ministério era cheio de pessoas. Eu fazia visitas nessa igreja onde esse pastor ministração. Eu queria adotar o mesmo estilo de pregação dele e fazer grandes sinais em meu ministério. Mas, eu não tinha o mesmo dom de sinais desse pastor. Seu nome é Charles Mark Bavin. Sua igreja era próspera. Ele vivia fazendo a obra em várias igrejas da cidade. Na cidade de Denver, eu comecei a orar a Deus pedindo o mesmo dom do pastor Charles. Mas, Deus não me respondia. Eu não congregação no ministério desse pastor. Minha igreja era simples. Mas, um dia Deus usou um vaso e disse que iria me dar um ministério próprio. Eu já era casado na época. Fui para casa buscar confirmação de Deus. Sobrei os meus joelhos. Uma voz me dizia: vou colocar um ministério em suas mãos. Vai ser uma igreja diferente, onde congrega. Eu não quero que faça teologia. O meu Espírito Santo irá lhe ensinar, assim como ensinou Paulo e fez ele escrever vários livros do Novo Testamento. Eu lhe ensinarei de um modo como nenhum pastor ensinou. Revelarei os meus mistérios e tu ensinarás esse rebanho que colocarei em suas mãos. Tudo o que eu falar te ensinarás às minhas ovelhas. Será responsável por elas e no dia do arrebatamento me darás as ovelhas que lhe dei. Comece a ler de Gênesis até Apocalipse. Ore e jejue. Vou revelar coisas novas, as quais estão encobertas pelos olhos dos sábios. Eu tenho ocultado aos teólogos que não me buscam. Tenho ocultado aos soberbos, mas aos humildes revelarei. Seja um servo humilde. Faça uma aliança comigo hoje como o apóstolo Paulo fez e verás a diferença que fareis em tua vida. E Deus me deu um ministério. Sempre mantive a simplicidade de pastor comparado aos pastores que tinham salários altos de suas igrejas. Nunca dependo do dinheiro de igreja. Eu poderia viver da obra de Deus e viver servindo o povo 24 horas. Mas, eu escolhi não sobreviver da obra para que sobre o dinheiro para ajudar os necessitados. A obra de Deus não é para enriquecer pastor, é para ajudar os necessitados. Sou um empreendedor de um negócio próprio, não sou empresário que eu ganho vivo com minha família e ainda ajudo a obra de Deus. O dinheiro tem sido um grande problema para os egoístas que pensam em si mesmos, e tem se aprisionado muitos que se alegam, levando à condenação de suas almas. Irmãos, eu aprendi coisas novas. O Espírito Santo me ensinava. Não posso dizer que tudo que aprendi com meu ex-pastor foi em vão.
serviu para eu compreender as novas revelações de Deus. Quando eu comecei o ministério justamente na direção que Deus me falou, eu não coloquei campanhas de milagres oferecendo tudo o que o povo quer. Não vou oferecer o que Deus não pediu para oferecer. Não vou negociar as bênçãos de Deus para ganhar almas. Eu quero que venham buscar a Deus por amor. Eu me desfiz de qualquer método humano para ganhar almas. Não estou dizendo que é pecado usar a inteligência, estratégias para ganhar almas, desde que não fira a palavra de Deus. A melhor direção é a divina, aquela que vem do céu. Tem pastores que colocam teatro dentro da igreja. Isso é coisa de filme de Hollywood, algo diabólico. Por privar o meu ministério dos planos humanos de ganhar almas, passei por lutas no meu ministério. A igreja que eu fundei estava seca, só tinha eu, minha esposa e mais um irmão, enquanto as outras estavam cheias. Vários irmãos disseram que eu tinha que chamar cantores evangélicos, preletores famosos para atrair multidões. Eu disse para o irmão: se as pessoas não vão vir adorar a Jesus, não trocarei ele por outros que roubem sua adoração. Ele me deu esse ministério e está nas mãos dele. O irmão disse: seu ministério vai fechar. Eu respondi: se fosse o meu ministério eu acredito que fecharia, mas esse ministério não é meu. Eu disse para o irmão: abra uma palavra para mim. Aquele irmão abriu uma palavra e saiu em Apocalipse 13:7-08, e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força aguardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O irmão me disse: Deus é contigo. Foram 6 meses de oração naquela igreja humilde. O Espírito Santo começou a enviar vidas para aquele lugar. Em um ano meu ministério lotou de pessoas sem precisar oferecer bênçãos, carros, casas, curas. O Espírito Santo curava, dava dons. Várias pessoas se convertiam e largam o pecado, renunciavam ao mundo. Irmãos de outros ministérios largavam seus pastores para congregar comigo. Isso causava ciúmes em vários pastores que só pensam em somar, ajuntar, mas não sabem doutrinar. Todos que congregavam comigo diziam que tinha algo diferente no ministério que Deus me deu. Eles sentiam um Deus bem pertinho deles. Eu disse: vocês querem saber qual é o segredo desse ministério? Jesus é o cabeça, ele está na direção. Obedecemos suas doutrinas, enquanto as outras igrejas têm como cabeça os líderes, não Jesus, e não obedecem suas doutrinas, entristecem o Espírito Santo pela sua insubmissão. As igrejas ficam frias sem a presença de Deus. Todas as almas que vinham para a igreja era porque eu seguia a direção de Deus. João 21:6-08. E eles lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra não quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Eu também obedeci à voz de Jesus. Essa receita deu certo para o meu ministério. Onde tem pecado há demônios trabalhando, e eles são como vermes de defuntos. Onde há carne podre, esses vermes se ajuntar. O pecado é igual à carniça que atrai todo tipo de demônio. A igreja que viver uma vida santa, uma vida pura, o Espírito Santo se atrai, e aonde ele está os demônios não enviaram. Pureza atrai pureza, sujeira atrai sujeira. Vários pastores do meu bairro começaram a perseguir o meu ministério. Diziam que eu não era de Deus, enquanto os falsos profetas faziam abominações. Eles não denunciavam, mas o meu ministério atacam. Satanás não se incomoda com igrejas fazem a sua vontade. Não se luta com guerreiros mortos. Somente as igrejas verdadeiras que são perseguição. Enquanto eles não denunciarem as igrejas falsas, eu tive que denunciar. O povo precisa sair de dentro dessas jaulas de prisões dos falsos profetas. 3 pastores que tocaram no meu ministério morreram sem salvação, e outros 2 tiveram suas igrejas fechadas, porque fizeram de tudo para fechar essa porta da verdade que Deus abriu.
Se o meu ministério fosse da mentira, eu já teria pago um alto preço por enganar as pessoas. Muitos blasfemaram contra o Espírito Santo dizendo que não é Deus que operava em meu ministério, que pregação doutrina. O Senhor disse que para esses que blasfemaram contra o Espírito Santo não há mais perdão. Apesar de ter muitos pastores enganadores, os demônios fazem de tudo para que essas igrejas não fechem, para continuar enganando o povo. Eles vão enganar até quando Deus quiser. Os seus dias estão chegando, onde Deus dará final por todas as suas maldades. Depois de abrir o ministério, recebi o dom da visão. Quando ainda era adolescente, recebi uma profecia que Deus me daria o dom da visão, e Deus cumpriu me dando um dom especial por eu dedicar minha vida a Ele. O propósito desse dom é combater o espírito da mentira que está entrando nas igrejas. No começo, quando os meus olhos se abriram para o mundo espiritual, fiquei assustado. Vi vários demônios andando no meio do povo, e outros voavam pelos ares. Fiquei apavorado. No outro dia, tudo estava normal. Parecia que eu tinha perdido o dom da visão. Depois meus olhos se abriram e enxergava o mundo espiritual de novo. Quero lhe dizer que o dom da visão é como qualquer outro. Quem recebeu o dom da cura não vai sair curando todo mundo. Um dia várias pessoas são curadas através da oração. No outro dia ninguém é curado com a mesma oração. A mesma coisa são os preletores que receberam o dom da palavra. Vai ter dia que na sua pregação converterá várias pessoas. Vai ter dia que ninguém vai se converter. O dom da visão que eu tenho não é diferente. Tem dia que é permitido eu ver. Tem outro dia que não. Apenas eu vejo a rua da minha casa e as árvores da minha rua. Nem sempre os meus olhos veem o mundo espiritual. Deus só mostra o que Ele quer. E se Ele não quiser não mostrar, fechará nossos olhos. Ver todos os dias o mundo espiritual não seria bom para a minha mente. Isso tiraria o meu foco da realidade do nosso mundo. Graças a esse dom eu posso ver o que acontece por detrás das cortinas desse mundo. É um preço que eu pago por eu ter recebido. Os demônios não querem ser vistos. Eles querem trabalhar em oculto, sem ninguém saber. E quando alguém revela suas estratégias, eles usam pessoas para lhe atacar. Os anjos são mais vistos dentro das igrejas. Lá eles fazem os seus trabalhos. Eles não ficam andando pela cidade igual aos demônios. Fui nas campanhas do pastor Charles. Ele estava com um carro novo. Tinha ficado bem de vida com o ganho de seu ministério. Seus dons de sinais aumentaram. Ele estava com planos de colocar suas programações na televisão, já que tinha uma programação na rádio. Ele pensava em dar um salto e ficar conhecido nacionalmente. Fazia tempo que eu não fazia visita no seu ministério. Ele foi o homem que me inspirou. Eu fui lá buscar uma resposta de Deus. De tanto eu orar, o Senhor me respondeu no meu quarto: servo, porque tu queres o mesmo dom desse pastor. Esse dom eu não posso lhe dar. Eu fiquei triste com a resposta de Deus. Fazia tempo que eu orava pedindo esse dom do pastor Charles. Um dia o Senhor me tocou para eu ir no culto do pastor Charles. Ao chegar lá me assentei para ouvir uma de suas ministrações. Algo começou a acontecer naquele momento. Minha visão espiritual se abriu e eu pude ver um demônio por detrás do pastor Charles. Tudo o que o demônio falava o pastor repetia. Eu vi uma marca de um número 666 na testa desse pastor. Ele estava sendo controlado por aquele espírito maligno. O demônio exercia grande controle mental sobre a sua mente. Aquela marca na testa fazia o pastor pregar o que o demônio queria. Quando o pastor Charles levantava suas mãos em direção às pessoas que estavam assentados, pude ver que na palma de sua mão, dentro da pele, tinha uma estrela de metal invertida. Eu não sei de que metal era. Pude ver que daquela estrela saíam uns feixes de laser que irradiava todas as pessoas. Muitas eram curadas, demônios saíam. Orei a Deus em espírito. Pedi para Ele me revelar o que estava acontecendo nesse culto. O Senhor me disse: servo, entende por que eu não posso lhe dar os mesmos dons que esse pastor tem. Ele não fez aliança comigo. Ele fez aliança com outro Deus para lhe dar esses dons. Ele me aceitou, mas não quis viver uma vida santa. Prefira viver no luxo satisfazendo os desejos da carne. Ele não quis pagar o preço na oração para eu lhe dar os dons. Preferiu o caminho mais fácil para obter esses dons e todo o conforto que ele quis. Eu estou dando chance para ele se arrepender e voltar para o caminho da luz. Se ele se voltar para mim,
Darei os meus dons para ele e tirarei esses dons do engano. Eu disse: Senhor, ele expulsa legiões de demônios. O Senhor disse: servo, não se deixe enganar. Somente quem tem o meu Espírito Santo pode expulsar demônios, pois a luz sobrejuga as trevas. Aonde estiver trevas, a luz chega e ilumina tudo. Um pastor que tem demônio não pode expulsar outro demônio, pois ambos estão em trevas, o pastor e a pessoa que tem demônio. Lembra da minha palavra que eu disse quando estive na terra? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Mateus 12, 24-26. Servo, esse pastor não pode expulsar demônios, ele tem pacto com eles. Não há reino dividido entre demônios, tudo isso é uma farsa. Os demônios precisam usar alguém para enganar. Esse pastor é um instrumento dos demônios. Os demônios querem que as pessoas confiem nesse pastor do engano para ganhar as almas de uma congregação inteira. Os demônios realizam muitos sinais para que esse pastor nunca perca o crédito e continue a enganar com esse falso evangelho. Esse pastor é reverência. Muitas pessoas confiam em seu ministério, acreditam que é o meu espírito que usa ele. Por isso, quando ele dá ordens aos demônios, eles saem para não manchar o seu ministério, e assim o espírito da mentira continua a reinar. Quando a voz do Senhor falou, eu fitei os meus olhos no pastor Charles. Ele desceu do púlpito e colocou sua mão onde foi introduzida essa estrela invertida no estômago de uma mulher. Ele revelava que aquela mulher tinha câncer. Ele expulsava o câncer. Via aquele câncer sair como uma bola e entrava dentro da mão do pastor. Parecia que aquela estrela que estava introduzida dentro da sua mão tinha um imã que puxava. Depois ele colocava a sua mão para orar por um homem. Aquela bola saía de sua mão e entrava dentro daquele homem. Enquanto aquela mulher era curada, o homem ficava com o câncer dela. Percebi que o diabo não curava, apenas transferia as enfermidades para outros corpos. Depois eu vi um grande show com efeitos tecnológicos, luzes piscando para atrair os jovens. Tudo isso chamava a atenção da multidão. Havia uma estratégia humana para atrair pessoas. Havia muita manipulação da fé dentro dessa igreja. Os demônios cegavam os entendimentos daquelas pessoas através dos sinais. Tudo isso distraía as pessoas, segurava as suas atenções, não deixava elas pensar o que havia de errado ali. O espírito do engano estava ali, mas muitas igrejas estão seguindo as mesmas técnicas de manipulação. Os demônios fazem aqueles cultos ficarem atrativos para chamarem atenção, fazendo eles não enxergarem o que está de errado por trás desse ministério. Irmãos, eu enxergava demônios dentro dessas igrejas. Eu não vi Deus ali. Não havia nenhum anjo ali. Tudo estava entregue nas mãos dos demônios. Eu visitei várias igrejas onde tinha demônios. Havia também anjos, mas naquela igreja não vi nenhum anjo. Fui embora para minha casa triste. Nunca mais colocaria os meus pés naquela igreja. Eu pensava que toda a igreja era de Deus, mas muitos abrem para propósitos malignos. Pessoas usadas pelos demônios. Sobrei o meu joelho e fui orar a Deus. Estava com vergonha de ter pedido o dom igual daquele falso pastor. Eu orei a Deus e disse: aonde está aquele povo santo que faz a diferença e coloca aqueles demônios para correr? Uma voz me dizia: meu povo não está ali. Estão todos aprisionados pelo engano, privados de conhecer a minha palavra como ela é de verdade. Eu chorei pela situação das pessoas que estão perdendo a salvação, é o que diz na palavra, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, 4-5. Não procura uma igreja que ofereça coisas prazerosas para sua carne. Procura uma igreja que incomode sua carne, que pregue com a sua natureza pecaminosa. Procura uma igreja santa que te faça caminhar no caminho estreito. Deus age em igrejas assim. Não procure uma igreja que deixe você fazer o que quer para que não sejas mais um enganado.
Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar, fazer você acreditar que Deus está ali. Deus não habita onde há iniquidade. O Espírito Santo é limpo, nunca entraria em lugar que profane o nome de Deus. Se você insistir em andar nas igrejas caídas, serão enganados. Eles te oferecem um evangelho sem compromisso com Deus, onde a noiva pode se prostituir com outros deuses. Nada é pecado, tudo é graça. Fazem Deus de garçom, só pedem bênçãos, mas não oferecem nada para Jesus, que são o corpo, alma e espírito. Qual é o esposo que continuaria casado com uma esposa que não se entrega completamente, não a ama, amor fingindo, interesseiro, só quer aquilo que ele pode oferecer, mas não quer compromisso? A maioria das igrejas são noivas interesseiras. Isso machuca o coração de Jesus. O Espírito Santo se afasta. O Senhor me mostrava uma visão. Vi como as pessoas seguiam o pastor cego e ambos caíam dentro do abismo. As pessoas ali estão sendo enganadas. Aonde não há verdade, não tem libertação. Onde não tem o povo de Deus, os demônios reinam e dominavam. Vou contar como que foi meu arrebatamento. O Senhor me disse: em uma madrugada vou lhe arrebatar, como eu tenho feito com várias pessoas dos quatro cantos do mundo. Quero despertá-los, mas muitos são incrédulos. Eu tenho arrebatado muitos para abrirem seus olhos sobre a realidade do mundo espiritual. Eles têm criticado os meus servos, chamados de mentirosos, têm duvidado das revelações, das visões, das profecias. Têm acontecido muitos sinais nos céus e na terra. Eles não querem acordar, continuam chamando os meus servos de falsos. Eu vou abalar as estruturas da terra para que eles venham crer. Muitos vão descer para o inferno por causa de suas rebeldias contra a minha palavra. Elas têm tocado no meu espírito, que tem revelado coisas ocultas aos pequeninos. Eles têm tocado nos meus ungidos. Quero lhe trazer o despertamento, mas eles não querem. Estão com surdez espiritual. Minhas palavras entram pelo ouvido direito e saem pelo esquerdo. Seus corações são terrenos pedregosos, corações duros. Criticam meus servos. Se esquecem que eu sou o que sou, que ainda revelo coisas ocultas e mistérios. Jeremias 33:03. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu ainda velo por essa palavra. Eu alerto, avisos sobre os caminhos perigosos. Preferem dar ouvidos aos falsos profetas, em vez de dar ouvidos aos meus pequeninos. Vou começar a riscar muitos nomes do livro da vida dos críticos da verdade. Vou dar legalidade para o demônio da morte e levar muitos que se dizem cristãos por se rebelar contra a sã doutrina. Satanás tem impedido as almas de muitos. Eu tenho dado chance para se humilharem, mas eles são soberbos. Nada sabem e pensam que sabem tudo. Eles dizem que Satanás está debaixo de seus pés. Mas eles que estão debaixo dos demônios por não quererem largar seus pecados, eles dizem que Satanás já foi derrotado, mas dão lugar para ele trabalhar. Eles não sabem que Satanás é muito mais inteligente do que toda a raça humana, e sua experiência de enganar as pessoas é desde o jardim do Éden até hoje. Eles não levam essa guerra espiritual a sério, assim como os anjos levam. Eles dizem que já são salvos e nunca perderão suas salvações. Uma vez salvo, será salvo para sempre, mesmo que venha a pecar. Isso traz tranquilidade e falta de vigilância em suas vidas espirituais, e Satanás se aproveita de pequenas aberturas e entra em suas vidas. Vou te levar ao inferno e mostrarei somente os lugares de cristãos que foram vencidos por se acomodar em seus pecados. Eu ouvia somente a voz de Jesus, quando ele se manifestou para mim com seu corpo de glória. Luzes saíam de seu rosto e do seu corpo. Jesus e eu fomos ao inferno. Chegamos naquele lugar escuro, cheio de fogos vermelhos. O sangue das almas dava uma coloração para aqueles fogos. Cheguei em um lugar onde tinha os desviados que saíram da igreja e outro grupo de desviados dentro da igreja. Faziam parte das igrejas, mas não viviam a palavra. Fui em um lugar onde vi irmãos que blasfemaram contra o Espírito Santo. Perguntei a Jesus: por que essas pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo? Ele me respondeu: quando o Espírito Santo usa uma pessoa que vive na santidade e alguém diz que aquela pessoa está sendo usada por demônios, estão chamando meu espírito de monstro.
Isso é uma ofensa e quando morrem serão chamados de monstro aqui no inferno. Viverão em grande sofrimento. Não há perdão para quem blasfemar. Vi pessoas católicas que blasfemaram e zombaram do Espírito de Deus. Vi pastores que blasfemaram do Espírito Santo também. Jesus passou perto de um bispo e ela pedia perdão por blasfemar. Jesus disse: qualquer que blasfemar do meu Espírito, sua condenação é certa. Vi um irmão que blasfemou do meu ministério dizendo que os demônios me usavam nas visões e revelações. Ele blasfemou do Espírito de Jesus. Fui em um lugar onde vi vários irmãos que andavam de short pela rua, andavam de camisa regata, outros andavam sem camisa, causando escândalo à palavra. Eles estavam no inferno. Eram pastores, bispos, apóstolos que pintavam os cabelos, faziam tatuagens, tratavam o templo do Espírito Santo como se fosse o templo do mundo. Vi pastores que usavam correntes no pescoço, pareciam raper, usavam roupas largas, estavam no inferno. A irmã de salto alto pedia perdão e chorava. Essa irmã tinha um espírito de sedução, andava rebolando de salto alto. Pastores e bispos que tinham mais de 2 casamentos estavam casando pela 3ª vez. Banalizavam o matrimônio sagrado que Deus deixou, fazendo escândalos para o meio evangélico. São crentes carnais que se divorciavam para se casar quantas vezes quiserem, morreram sem pedir perdão pelos seus pecados e estavam no inferno. Marcos 10:7-8. Por isso deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois não serão uma só carne. Assim já não são 2, mas uma só carne. Marcos 10:9. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Fui em uma galeria no inferno, vi revistas da Sentinela, vi livros evangélicos com falsas doutrinas, livros espíritas e livros de magias, e livros de doutrinas de demônios, livro escolar de filosofia. Todos esses livros ensinam ao contrário da palavra de Deus, dizendo que o homem veio do macaco, que o universo se criou sozinho, negando a existência de Deus. Isso está nos livros de educação como os de ciências, história, entre outros, tudo para controlar as mentes, igual a do pastor Charles que tinha uma marca espiritual em sua testa. 1 Timóteo 4:1-02. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Satanás tem entrado dentro da teologia para cegar o entendimento. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho e da glória de Cristo, o qual, e a imagem de Deus. Eu leio só a Bíblia e o Espírito Santo me ensina. E demais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros e muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:12-13. Livros de teologia cheios de ideologias humanas não acrescenta nada de santidade. Vê gibis de desenhos, gibis do Batman, Super-Homem, Homem-Aranha e outros. Vi variedades de gibis consagrados para entrar nas mentes das crianças, mudarem suas atitudes, fazer elas não respeitarem os pais, virarem lésbicas, homossexuais, ficarem violentos, irem para o mundo do crime e dos vícios. Tinha conteúdo pornográfico infantil. Esses gibis de desenhos estavam cheios de dardos em cima dos gibis. Eram pequenos alfinetes negros que entram dentro da mente. Vi brinquedos consagrados a demônios, como bonecas femininas. Existia uma variedade de bonecas que confiam pequenos demônios dentro delas. Essas bonecas trazem tribulação para os lares, deixando as crianças perturbadas. Vi também bonecos masculinos que traziam demônios mirins. Fui em um lugar onde tinha vários adolescentes rebeldes que brigavam com os pais e eles estavam ali por serem viciados em games. Os demônios possuíam essas crianças, deixando eles rebeldes. Esses demônios saíam dentro de jogos de videogames. Muitos jovens estavam ali, tinham sonhos, planejavam futuros, mas morreram com tudo isso. Todos os seus projetos morreram ali. Que tristeza ver a nossa juventude se perdendo. O futuro da igreja está sendo destruído.
Satanás armou um plano para destruir as crianças e jovens para não ter mais igrejas. Ele está formando uma geração incrédula através de desenhos e filmes. Essa geração adorará o anticristo. Eu vi todo o seu plano no inferno. O Senhor Jesus disse: conte tudo o que viu. Mas aqueles que não acreditar no seu testemunho serão os joios. Eu cobrarei desses e lançarei os joios que lhe perseguirem no fogo. Eu arrebato os meus servos por amor. Eu não quero ver ninguém no inferno. Eu choro por cada alma que desce a esse lugar. Mas eles não querem ouvir. Eles esquecem que sou amor. Mas sou justiça e puno os rebeldes. O Senhor e eu subimos para a terra. O Senhor disse para mim: quem profetizará sobre os ossos secos dessas igrejas se os falsos profetas não deixam os meus servos pregarem a verdade? Eles dizem que não largam o pecado, porque o Espírito Santo não testificou em seus espíritos. Mas o Espírito Santo não pode testificar em espíritos mortos. Eles estão afastados de mim, longe de meus caminhos, não ouvem a minha voz, não sentem o meu espírito que está tão perto deles. Eles perderam as sensibilidades espirituais. 90% dessas igrejas não subirão. Apenas 10% vão subir. Levítico 27:30. Também todas as dizimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Essas foram as suas últimas palavras. O Senhor me deixou em meu quarto onde meu corpo estava. No dia seguinte, contei na igreja onde pastoreio. Depois dessas revelações eu fiquei muito rígido, porque Satanás não brinca. O Senhor Jesus não está feliz com a situação das igrejas. Estão mortas na sua maioria. Depois eu tive uma visão. Vi vários altares quebrados. Eram poucos que estavam de pé. A maioria estavam em ruínas. O Espírito Santo me disse: o noivo não buscou a noiva ainda, porque são poucas as que estão preparadas. Ele quer mais colheitas de almas. É preciso os altares serem restaurados, serem levantados essas ruínas para que o número de noivas aumentem. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje me arrependo dos meus pecados. Creio que o Senhor derramou seu sangue para me salvar, deixando o seu trono de glória para morrer uma morte terrível de cruz. Sei que não tenho andado nas trilhas de seu caminho que lhe agrada, resistir às tentações como o Senhor resistiu. O Senhor é o meu Salvador, é o meu Libertador, ressuscitou da morte e ascendeu ao céu, um dia virá com toda a sua glória. Eu quero subir contigo. Eu creio que pertenço a ti. Sou seu filho e herdeiro de suas promessas. Hoje faço uma aliança contigo, igual àquela que tu fizeste na cruz. Segundo o arrebatamento de Kenzo Atsuzi, ano 2004. Vou relatar meu segundo arrebatamento. Antes de começar a falar, fui testado várias vezes. Estava sem dinheiro. Passando na rua, o rapaz deixou cair sua bolsa no chão. Tinha uma quantia alta em dinheiro. Eu peguei a sua bolsa, corri até ele e entreguei. Poderia ser $1, eu entregaria, pois o dinheiro não é meu e pertence a outra pessoa. Ele passará a ser meu se o dono do dinheiro me der. Outro dia fui no mercado. Comprei algumas coisas e quando fui pagar a moça me passou o troco a mais. Eu disse: moça, está errado o troco, e devolvi o restante do dinheiro. Tudo isso eu tenho aprendido com o Espírito Santo, a ser justo e honesto com as pessoas. Eu fiquei doente e o demônio da morte rodeava a minha cama. Fiquei apavorado enquanto minha febre só aumentava. A minha esposa disse: o que você está vendo? Eu disse: eu vejo o monstro da morte. Ele veio me buscar. Cuide das crianças. O meu dia está contado. Eu vou morrer. Ela me respondeu: pare de dizer essas coisas. A sua hora não chegou ainda. Eu respondi: eu não entendo. Por que não veio um anjo de Deus me levar? Vejo o anjo da morte. Será que eu perdi a minha salvação? Ela me respondeu: é claro que não. Se você que é um homem fiel a Deus, não se salvar, quem dessa casa irá se salvar? Talvez esse monstro não vai te levar porque Deus não quer. Ele está te colocando medo. Quando minha esposa foi dormir, eu dobrei o meu joelho, repreendo o anjo negro que estava ao redor da minha cama. Ele veio até a mim e tocou o meu corpo. Senti os pelos de suas mãos e de suas unhas. O meu corpo ficou congelado. A minha cabeça doeu, parecia que tinha gelo dentro dela.
Cá com o rosto no chão e meu espírito saiu para fora do meu corpo. Aquele gelo que senti era o gelo da morte, onde o corpo perde o calor ficando frio. O anjo da morte pegou meu espírito e levou para o inferno. Hoje posso dizer, quem morre sem Cristo é levado por um monte de criaturas negras que parecem anjos. O anjo da morte é um principado. Ele comanda uma legião de anjos negros parecendo sombras. Posso dizer que esses demônios agem como ceifeiros. Suas funções são carregar as almas para o inferno. Milhões desses ceifeiros agem nos 4 cantos do mundo. Quando eu estava no inferno, fui deixado lá pelo príncipe da morte. Ele é o líder desses ceifeiros. Ele mesmo se encarregou de levar a minha alma. Eu senti muito medo dele do jeito que ele me arrastava. Ele me deixou em um vale escuro onde labaredas de fogo queimavam ossos de pessoas na qual esses ossos nunca se queimavam. Me senti sozinho, condenado. Uma mulher a qual eu conhecia, andava dentro daquelas chamas. Ela estava vagando eternamente pelo inferno. O fogo queimava o seu corpo. Essa mulher trabalhava na mesma empresa que eu tinha trabalhado antes de ser comerciante. Era triste para mim ver o seu corpo sendo consumido. Ela estava nua e não tinha mais gargantas para gritar. Só saía lágrimas de seus olhos. O anjo de Deus desceu até mim, pois a minha esperança de salvação tinha acabado. Eu pensava comigo, vou ficar nesse lugar preso para sempre. O anjo do Senhor me levou no complexo industrial no inferno, onde vê demônios fabricando batons através de sangue de morcegos do inferno. Esse sangue de morcegos fervia nos caldeirões do inferno. Saía dos caldeirões barras vermelhas e para mudar as cores da barra eles acrescentavam algo a mais dentro dos caldeirões cheios de sangue. As colorações dos batons eram diferentes quando eles acrescentavam algo a mais para o batom ficar preto. Era acrescentado urubus infernais dentro dos caldeirões. Para dar a cor roxa, cobras eram acrescentadas nos caldeirões. Para dar a cor rosa, sapos eram colocados dentro dos caldeirões. Para obter apenas o vermelho, somente o sangue dos morcegos, os demônios fabricavam pó de rosto com lama podre do inferno, lamas tiradas dos poços infernais. Eles pegavam líquidos de metais que fluía dos vulcões do inferno. Esses líquidos serviam para fabricar brincos, pulseiras, colares e correntinhas. Também vi fábricas de mini saias, mini blusas, shorts masculinos e femininos, vestidos sensuais e colados, saia sexy com grandes cortês no meio. Os demônios fabricavam essas roupas com pelos de animais do inferno e com sedas de insetos infernais, camisas sem mangas masculinas e femininas, camisas de esporte também. Depois que os demônios terminavam de fazer todas as roupas, eles subiam para a terra, inspiravam seus modelos usando fabricantes de roupas e aqueles satanistas e empresários das indústrias têxteis, mandavam os trabalhadores produzirem. Os demônios voltavam ao inferno felizes. Um deles disse: quando esses novos modelos de roupas e de acessórios de maquiagem forem fabricados na terra, toda a igreja vai usar as nossas marcas e assim levaremos todos para o inferno por usarem o que é nosso. Satanás se manifestou e disse: bom trabalho, e maravilhoso como as igrejas abrem as portas para o mundanismo. A gente vai entrando e ganhamos fácil as suas almas. Eles mesmos entregam as suas almas para nós quando deixam o pecado entrar em suas vidas. Satanás mostrou uma lista de crentes na terra. Ele disse: esses temos que parar, estão dando grande prejuízo de almas para nós, temos que tirar esses homens do nosso caminho. O único jeito é fazer eles caírem na fé e se desviarem, esses são perigosos. Já esses que não se santificam já são nossos. Não devemos se preocupar, eles mesmos se condenam e são amigos do pecado. Eu olhei na lista e meu nome estava escrito ali. Eu era alvo dos demônios. Vi pessoas no inferno, homens e mulheres que usavam próteses plásticas dentro do corpo para ficarem formosos. Vi pessoas no inferno por praticarem sexo com objetos de frutas. Vi também aqueles que compravam produtos de plásticos do sexy shop como produtos de consumo feminino e também de consumo masculino. Eu vi esses produtos sendo fabricados no inferno. Se você é solteiro, não compre esses produtos. Se vocês são casados, não compre também. São obras satânicas. Isso não é fantasia, é um meio que Satanás procurou para entrar em suas vidas, possuir em seus corpos e trazer para o inferno.
Isso causará legalidade para a destruição de seus casamentos. Quem compra esses produtos e fazem sexo com esses acessórios, estão fazendo com os demônios. Em uma visão que tive da terra quando estava ainda dentro do inferno, vi uma bola de cristal gigante. Vi casais evangélicos usando esses acessórios para apimentar seus relacionamentos. Ao olhar bem, vi um demônio tendo relações sexuais com um casal. Aqueles objetos são as partes íntimas dos demônios. Poucos meses aquele casal começava a brigar e se divorciavam. Eu digo, qualquer pastor que dizer ao contrário dessas revelações está sendo usado pelo diabo. Muitos pastores aqui dos Estados Unidos, palestrantes de casais têm indicado essas fantasias com esses objetos. Eles não têm o Espírito Santo, pois Deus nunca iria contra a sua palavra. Deus criou o homem e a mulher para se satisfazer um com o outro sem precisar de intermediários. Deus não criou o homem e a mulher e depois criou objetos sexuais como um meio para eles sentirem prazer. Isso é maligno. Eu vi um jovem cristão no inferno. Ele era usado por Deus, mas uma única coisa condenou esse jovem. Ele tinha uma boneca inflável qual ele tinha relações sexuais todos os dias. A verdade é que por detrás desta boneca tinha um demônio que se escondia. Esse demônio teve relações sexuais com esse jovem através dessa boneca. O que foi me revelado sobre essas coisas? Os demônios se escondem por detrás de cada objeto sexual igual eles fazem nas imagens. Assim como os demônios se escondem nas imagens católicas, eles também fazem esses objetos. Vi um homem no inferno por praticar sexo como os animais. Depois o anjo me tirou do inferno e me levou ao céu. Ao subirmos ao céu, nós entramos em um lindo lugar. Era a primeira vez que eu visitava o céu. O anjo disse: "O nosso Senhor quer te revelar algo", e foi embora. Jesus veio até a mim e disse: "Meu filho, está fazendo um ótimo trabalho na terra, nunca saiu da minha direção. Tem algo que tornavam irá fazer, se tu fizeres irá sair da minha direção." Eu disse: "Senhor, o que eu irei fazer que irei sair da direção?" Ele me respondeu: "Tu irias fazer vasectomia para não ter mais filhos. Isso seria seu maior pecado diante de mim." Que desistisse com medo de ter complicação, incentivou a sua esposa a fazer laqueadura e ela fez. Isso não me agradou. Tu incentivaste a minha serva a pecar contra mim. 1 Coríntios 6:19. Não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não só de ver os mesmos. Ai daqueles que destruir esse templo. Perdoarei a sua esposa por causa de sua inocência. Mas todo aquele que ficar sabendo dessa verdade, destruir aquilo que eu criei, não serás tomado por inocente. Cirurgias plásticas e enfeites me abomina, não importa o quão belo seja a mulher ou o homem na aparência. A beleza que me agrada provém da alma e do espírito. Eu olho a santidade. Não considero a beleza física que atrai ao mundo, não a mim. Aquele que pratica o pecado da vaidade para ser atraente se torna horrível para mim. O seu coração está manchado de vaidade, revelando seu verdadeiro interior. A vaidade, que são obras inventadas das mãos dos homens, tirar a minha imagem e semelhança. Esse pecado deforma o homem e a mulher. Avise para todos os ministérios que for, diga a todos que o homem não tem poder de transformar ninguém. Eu transformo. Os seus papéis é de evangelizar e não de mudar. Sou eu que faço a obra nos corações. Não é por força nem obrigando a andar em preceitos. Não julga ninguém. Apenas prega e prepara o terreno para eu trabalhar. Arrancarei a raiz do mal dos corações. Usem apenas minha palavra para limpar os terrenos. Usem a minha palavra para plantar a semente boa e reguem. Eu darei o crescimento. Digam para os que forem evangelizar, para orar todos os dias e não deixarem de andar em meus caminhos. Colocarei vontade para eles renunciarem ao mundo. Eles se libertaram por amor, não por obrigação. Trabalharei em seus corações. É necessário que os novos convertidos façam jejuns para eu trabalhar em suas vidas. Qualquer pessoa que não me conhece não sabe o que é melhor para eles. Eles andam em qualquer caminho e terás uma felicidade passageira. Mesmo que consiga todos os bens desse mundo, ainda não é tudo. Depois da morte não levará nada e não herdará ao céu. O homem não sabe o que é melhor para a sua vida, pois não conhece a minha verdade. Depois o Senhor Jesus,
Me mostrou o meu nome no livro da vida. Tinha vários nomes de pastores de igrejas pequenas. Eu fiquei curioso e perguntei: Senhor, o nome de Kenneth Copeland está? O Senhor olhou para mim e disse: não está. Eu disse: e o nome de Jonah J. Josten, Benin? O Senhor disse: não está. Eu disse: e o nome de Joyce Meyer, Rick Warren? O Senhor disse: meu servo, esses nomes não estão aqui. Eu não a conheço como meus servos. Não são minhas noivas. Eu disse: Senhor, porque eles pregam a sua palavra para milhões que vão em seus cultos. O Senhor disse: meu filho, esses são amantes do dinheiro. Eles usam minha palavra para comércio. Eu nunca falei para venderem meu evangelho. Eu disse para pregar de graça para toda a criatura. Está escrito, Mateus 19, 23 e 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Eles usufruem todas as suas riquezas e não se lembram dos pobres. Está escrito em Mateus 19, 16 e 22, eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bons senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem na vida aos pobres e terás o tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Porque está escrito: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e me destes de vestir, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses aos meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 35, 46. O Deus deles é Mamon. Eles escolheram servir a riquezas e não ajudam os necessitados. Eu disse: Senhor, e os livros que eles vendem espalhando a sua palavra? Jesus disse que o uso do meu evangelho é puro e espiritual. Esses livros não são espirituais, pois o meu espírito não está nele. Seus livros estão baseados em conhecimentos humanos, hipóteses, filosofias vãs. É um evangelho maldito que não salva ninguém, pois o meu evangelho exorta a santidade. O maior problema de ser pastor de uma grande igreja é a corrupção por causa do dinheiro. Quanto maior for suas igrejas, mais a quantidade maior de dinheiro irá entrar. Para esses que enriqueceram com minha obra, ainda há tempo para salvarem suas almas. Enquanto eles forem vivos, poderão se arrepender e abandonar suas práticas, e eu perdoarei. Se a morte surpreenderem e não der tempo para se arrependerem, irão para o inferno. Depois o Senhor Jesus disse: vai, diga as revelações, não se cale. Ai daqueles que duvidarem, te criticarem, chamarem de mentiroso. Ai daquele que lhes perseguirem por causa das revelações. Quando o Senhor Jesus falou essas palavras, eu estava em minha cama. Era 7 horas da manhã,
Minha esposa Kemia Tsuzi estava dormindo. Eu tive esse arrebatamento às 3 da madrugada e voltei às 7 da manhã. Tinha mais uma missão em relatar esse testemunho onde eu passasse. Depois do arrebatamento fui em uma viagem missionária no Chile. Ao chegar lá, fui convidado a ministrar em várias igrejas. Graças ao Senhor Jesus eu tinha recebido alguns dons e a minha autoridade espiritual aumentava. A partir do momento que a minha intimidade com o Espírito Santo crescia, eu passei a orar várias vezes por dia pois queria sentir a presença de Deus na minha vida. Quanto mais eu orava sentia gozo, paz e alegria ao me santificar mais e mais a unção caía na minha vida mais forte. Passei a ter tanta autoridade quando fazia o clamor nas igrejas. Grande parte das igrejas caía possessas. Dentro das igrejas via demônios de várias formas e os anjos trabalhando dentro das igrejas. Percebi que os demônios rodavam os corpos de pessoas e quando encontravam a casa vazia entravam dentro. As possessões não eram pelo corpo inteiro. Eu vi pessoas sendo possuídas apenas por uma parte de seu corpo. Isso existe realmente, se você não entregou a sua vida por completo. Tem pessoas que ainda não converteu seus cabelos. Vi demônios alfinetes entrando dentro dos fios de cabelos das mulheres evangélicas. Mulheres que não converteu suas unhas. Vi demônios entrando em seus dedos. Em um culto de libertação eu expulsava um demônio. Ele não saía. Percebi que o demônio não estava dentro do corpo da mulher. Estava nas mãos e eu expulsei. Outra mulher estava com o demônio dentro de seus pés. Ela pintava as unhas de seus dedos dos pés. Mulheres evangélicas que se maquiavam. Vi demônios agregados em rostos. Naquele momento percebi que existe possessão parcial. Essas possessões são causadas por demônios de 3 a 5 centímetros de comprimentos. Eles apenas possuem uma parte do corpo. Já expulsei um mini demônio que estava dentro do estômago de um irmão. Era esse demônio que causava dores e sangramento. Os médicos não conseguiam localizar a enfermidade, pois era um demônio que se alojou dentro do estômago dele e foi expelido pelo poder de Deus. Quando falo dessas coisas, pastores dizem para mim, isso é loucura. Imagine demônios possuírem os cabelos das pessoas por causa de uma tinta. Eles não acreditam. Satanás vedou seus olhos espirituais. 2 Coríntios 4:13-4. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, está encoberto. O Deus deste presente era perverso, cegou o entendimento dos descrentes a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu tenho o dom da visão. Vejo o mundo espiritual. Esse dom especial paguei um preço na oração e posso ter convicção daquilo que vejo que é real. Presenciei pessoas embriagadas, viciados em drogas e homossexuais entrarem nas igrejas e não saírem libertos. Via demônios grudados nas costas dessas pessoas colocando juros pesados. Isso é a prova: as lideranças não têm autoridades. Uma igreja caída sem poder não consegue libertar os aprisionados nem aliviar os oprimidos. Pessoas que foram do ministério onde eu pastoreio, as igrejas do Evangelho de Cristo, foram libertas e tocadas pelo poder de Jesus. Os demônios, ao pisarem ali, sentiram o peso da mão de Deus. Essas mesmas pessoas reclamam de terem ido em várias igrejas e não conseguirem ser libertas. Se a palavra de Deus liberta, por que não funciona em várias denominações aqui nos Estados Unidos? O que há de errado nos irmãos que congregam nesses ministérios? Eu não estou me engrandecendo, pois sou apenas um servo. Não é eu que sou um grande homem de Deus. São as igrejas que se rebaixaram em nível espiritual. Apenas faça o que a Bíblia manda fazer. Se na sua cidade não tem uma igreja aprovada por Deus que tem a autoridade de Jesus para libertar, você tem que fazer a sua parte, orar, jejuar, se libertar e santificar. O bispo Vilanco Mineiro foi uma administração minha. Ele caiu endemoniado para minha surpresa. Depois que eu tirei os demônios dele, perguntei a ele: como pode um convidado de honra que dá ensinamento de teologia em várias igrejas? Ele me disse: eu sou envolvido com a política, tenho participado das mentiras do meu candidato. Como seu assessor, fiz muita propaganda mentirosa para que ele ganhasse as eleições. Para isso acontecer, tivemos que mentir. Ele me orientou sobre sua campanha. Prometi muita coisa em seu nome, tudo pelo dinheiro. Não cumprimos nada que prometemos.
Me envolvi em escândalos, lavagem de dinheiro. Ninguém nunca descobriu, nunca vazou na imprensa. A política é maligna. Quando você se envolve, se afasta dos propósitos de Deus. E muito dinheiro envolvido. Eu tenho sido porta-voz de muitos políticos, tenho apoiado suas mentiras por viver uma vida mentirosa. Eu senti que o Espírito Santo se afastou de mim e um espírito maligno se apossou de mim. Hoje me sinto mais leve. Vou me afastar da política e abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. E a partir de hoje faço uma reconciliação com Deus, apesar de me considerar cristão. Depois do bispo, viram ter voltado para Jesus. Comecei a ir em várias igrejas, pegava o microfone e começava a orar e pessoas caíam possessas. Pessoas evangélicas caíam com demônios. Todas essas igrejas ficaram envergonhadas por esses fatos terem acontecido. Por conta disso, rejeitei vários convites para não constranger os irmãos. Até que um dia o Espírito Santo me cobrou. Algo sobrenatural aconteceu. Nunca tinha visto algo extraordinário. Minha visão espiritual se abriu, e contemplei um homem. Seu corpo resplandecia como o sol. Eu não conseguia fixar meus olhos, pois o brilho ofuscava os meus olhos. Se eu insistisse olhar para esse homem, ficaria cego. Meus olhos de carne não suportariam tanto glória. Ele foi diminuindo todo aquele resplendor de seu corpo. Eu passei a olhar diretamente para ele. Mesmo assim não conseguia ver seu rosto. Conseguia ver seu rosto brilhando e a formatura de seu corpo com um manto branco que brilhava. Eu sabia que esse homem é o Espírito Santo. Ele me disse: você tem que ir às igrejas. O povo tem que abrir seus olhos espirituais como eu abri os seus olhos. Eles precisam ver onde estão errando. Alguém precisa mostrar a esse povo que eles precisam consertar suas vidas e você é o mais capacitado para provar que eles precisam de um verdadeiro encontro comigo. Eles pensam que são salvos, mas não são. Eles estão possessos. Precisam trilhar o caminho da verdade. Depois dessas revelações, pensei comigo: não há como essas pessoas serem salvas se estão possessas. Eu com a minha teimosia não fui. Mas uma vez o Espírito Santo me diz: tu achas que estás envergonhando esse povo? Mas o Espírito Santo me revelou dizendo: digo para ti, homem, todas as igrejas onde tu colocaste os teus pés houve resultados. Aqueles que caíram possessos estão consertando as suas vidas. Depois do aviso do Espírito Santo, mais uma vez rejeitei o convite para ministrar em uma igreja. No outro dia, eu estava acamado, cheio de dores pelo corpo. Um ser maligno apareceu para mim na madrugada e deu gargalhada. Eu perguntei: quem é você? A minha esposa Camila estava dormindo e não ouviu. Ele disse: eu sou Satanás, o próprio, vou te pegar. Eu perguntei: o que você quer na minha casa? Ele disse: vou te parar, odeio o seu ministério de libertação, tenho perdido muitos crentes por tua causa. Eu vou lhe pegar um dia, ainda vou ganhar a sua alma. Ela é valiosa para mim. Tenho premiado vários demônios para ganhar a sua alma. O demônio que conseguiu ganhar a sua alma, ganhará prêmios no inferno. Você ainda vai querer me enfrentar? Eu estou lhe dando uma oportunidade para você desistir do ministério de libertação. Eu posso lhe dar o seu galardão. Eu disse: cala a boca, Satanás, você é um derrotado. Por que você está tão preocupado comigo? Por acaso está perdendo? Ao dizer isso, Satanás me respondeu: é verdade, você me incomoda, por essa razão eu vim pessoalmente a você. São poucos os feiticeiros que me viram, somente os de grande escalão, eles anseiam em me conhecer. Você tem o privilégio hoje, eu te dou o galardão hoje se fizer um pacto comigo, uma aliança de sangue hoje. Ao dizer isso, eu disse a Satanás: você é um mentiroso, no inferno não há galardão. Eu já fui arrebatado até lá, eu sei muito bem o que você faz com as almas lá. Seus súditos destroem as almas com toda a maldade, até os feiticeiros e satanistas que fazem a sua vontade, todos estão em grande sofrimento. Suas recompensas são a destruição de seus espíritos. Os galardões para os que te servem são a morte. Satanás, ao ver que eu refutei, ele continuou a dizer: eu posso te dar um trono no inferno. Sentarás ao meu lado e governará comigo. Eu disse a ele: o seu reino está desmoronando.
Em breve estará no lago de fogo. Satanás, não convencido, fez aparecer uma mala cheia de dinheiro. Ele disse: não quero um reino no inferno, vou lhe dar um reino na terra. Posso lhe fazer o famoso, te dou fama, riqueza e sucesso. Não precisa parar de ser cristão, faz um pacto e te dou essa mala de dólares. Te farei o pregador mais famoso dos Estados Unidos. Veja agora a sua vida. Tu não és reconhecido por ninguém, apesar de ter muitos dons. Não é valorizado com esses dons. Tu podes ir além, terá os melhores apartamentos. As grandes igrejas te reconheceram, até o presidente reconhecerá sua fama, ele o convidará para almoçar. Você irá pregar para celebridades, pessoas famosas e importantes. Só lhe peço uma coisa: não trabalhe com a libertação, apenas ensine a palavra, não ore com fervor, substitui a oração pela teologia. Depois desse pacto ganhará muito dinheiro. Você irá se arrepender e pedir perdão para seu Deus e ainda ser salvo. Olhe que vantagens, isso é uma maravilha. Eu disse: vá embora, Satanás. Ele disse: fez a sua escolha então, prefere viver a sua vida pobre e medíocre, servindo um Deus que tem prazer que seu povo viva na miséria. A partir de hoje, não terá mais paz em sua vida. A guerra está declarada, eu já estou vencendo. Eu disse: você está de blefe. Satanás respondeu: então por que você evitou de ministrar nas igrejas? Não sabe responder, fui eu que manipulei a sua mente, não vigiou. Acertei um dardo maligno e você obedeceu, e por causa disso ganhei permissão de tocar na sua carne. Estou esperando a sua grande falha para levar a sua alma. Eu falei bem alto: o sangue de Jesus lhe repreenda, Satanás. Ele desapareceu em forma de uma fumaça escura. Minha esposa acordou e perguntou: está tudo bem? Eu disse: eu tive um confronto espiritual essa noite, pode dormir. Quando o dia amanhecer eu lhe conto tudo. Meu filho Robert Atsuzi virou homossexual, para minha tristeza. Apesar de tudo isso, continuei amando meu filho. O meu braço direito, presbítero Carlo, que me ajudava no meu ministério, me abandonou. Foi para outra igreja e começou a me perseguir verbalmente, atacando o meu ministério. Perdi uma casa, um caminhão desgovernado bateu em minha casa e matou meu filho Davi Atsuzi. A minha esposa foi embora e me deixou. Nosso filho Davi havia morrido por causa da batida do caminhão. Ele era meu filho mais novo. Fiquei sozinho dirigindo a igreja. Fui morar de favor na casa do irmão Brad. Pastores que queriam ver a minha derrota zombavam de mim, dizendo que eu não servia a Deus e que ele havia me abandonado. Eu olhava para o rosto desses zombadores e via se transfigurar em demônios. Seus corações revelavam a maldade de seus interiores. Muitas pessoas começaram a sair do ministério que Deus tem me concedido. Fiquei a cada dia triste sem saber o que fazer. Naquela noite Satanás veio até a mim, onde eu estava hospedado, na casa do irmão Brad. Ele apareceu no meu quarto e disse: seu tolo, rejeitou a minha proposta, agora está sofrendo. Você recusou a minha oferta, vai morrer na miséria. O seu Deus não se importa contigo. Se ele se importasse, não lhe deixaria nessa situação. Ele é um Deus bom e eu sou mau, apesar de lhe oferecer conforto, bondade, riquezas. Eu disse: não adianta zombar de mim, prefiro morrer do que fazer uma aliança contigo. Satanás disse: estou tocando nas coisas que você mais gosta. Matei seu filho Davi, convenci a sua esposa a te largar. Fiz aquele motorista destruir a sua casa, o seu filho Robert e converti em homossexual. Você me desafiou, agora sofrerá as consequências. Eu sou o Deus desse mundo, aqui é o meu reino, todos fazem a minha vontade, eu mando desgraça para quem eu quiser e dou benefícios para quem quiser. Esse mundo foi entregue em minhas mãos, e você faz parte de meu mundo, está em meu território, tem que obedecer ao que o rei lhe manda. Eu disse: está bem, Satanás, você acabou de me declarar guerra. Você pode estar no controle desse mundo, não da minha vida. Vamos ver quem pode mais, o meu Deus ou você. Se for mais forte do que ele, ainda me matará e levará a minha alma. Satanás fez aparecer uma tela espiritual dentro do meu quarto.
Nessa tela ele me mostrava uma parte do inferno. Ele me mostrou o meu filho Davi sofrendo nas chamas do inferno. Satanás deu gargalhadas sarcásticas. Dobrei os meus joelhos. Em seguida disse: Senhor, é verdade que meu filho está no inferno. O Espírito Santo me revelou, para eu não me preocupar com os que morrem, se preocupar em buscar a Jesus. Mesmo assim a minha angústia não ia embora. Tudo estava confuso para mim. Mais uma vez, Satanás conseguiu injetar uma gota de seu veneno, me deixando em dúvida. Reclamei com Deus, cometi um pecado em questionar, fiquei envergonhado por ter rejeitado a ordem do Espírito Santo de ministrar nas igrejas. Passei a fugir de Deus por causa desse pecado. Parei de orar, entreguei a direção da igreja para o missionário Frank cuidar. Por causa dessa minha atitude, perdi o dom da visão espiritual, simbolizando a minha cegueira. Eu não conseguia ver mais o mundo espiritual. Um véu foi posto entre mim e o mundo espiritual. Também, não sentia mais a presença do Espírito Santo. Eu não aceitei essa condição espiritual, me arrependi dos meus erros, pedi perdão a Deus também por não ter obedecido à ordem de ministrar nas igrejas. Orei pela volta de minha esposa, e pela conversão de meu filho Robert. Estava enfermo mais uma vez, apesar de ter passado no hospital, a enfermidade continuava em mim. Retornei à minha posição pastoral, mesmo estando enfermo. Recebi um convite para ministrar em uma igreja, mesmo enfermo, fui assim mesmo. Tudo para agradar a Deus. Na noite do terceiro dia, ainda estava enfermo, já fazia 3 dias, o anjo apareceu a mim e disse: Foste valente, não rejeitaste a sua missão, foi provado no fogo e aprovado por Deus. A partir de hoje a sua vida muda, o mal não lhe tocará mais. O anjo deu uma risada de felicidade e tocou no meu corpo, a minha enfermidade foi embora. 1 ano depois o que Jesus tinha falado que o meu ministério iria encher se cumpriu. Minha esposa voltou para mim, me pediu perdão, meu filho Robert, voltou convertido. Antes disso acontecer, Deus usou um homem, bem financeiramente, usou esse empresário para me dar uma casa maior do que aquela que eu perdi. Esse homem é proprietário de várias casas, dono de um ramo imobiliário. Meu dom de visão veio, recuperei o meu dom. A presença do Espírito Santo ficou mais forte. Um dia eu estava fazendo um culto de libertação. Várias irmãs que pintavam os cabelos e as unhas, disseram para mim: se olharmos para Deus Ele nos libertaria de nossas maquiagens. Até agora não sentimos vontade de largar. Eu disse: vocês ainda não estão sensíveis à vontade e à voz de Deus. Continuem orando até que vocês possam sentir o Espírito Santo e ouvir a sua voz. 3 meses depois, de tanto persistirem, essas irmãs jogaram os brincos, colares e kits de maquiagens. Fora a oração tinha dado efeito, tirando o desejo da vaidade de seus corações. Essas irmãs passaram a expulsar demônios. Eu via com o dom da visão, os demônios saindo das pessoas e explodindo. Eu fiz uma experiência com outras irmãs, mandei elas expulsarem demônios, apesar delas usarem brincos, colares e maquiagens. Elas mandavam os demônios saírem, mas eles não saíram. Somente as irmãs libertas conseguiam expelir os demônios. Eu quero dizer a todos que ouvem esse testemunho: brincos, colares, batons e o pó do rosto é o sinal de Satanás que está cravado em muitos corpos. Fui visitar a igreja do pastor Peter. Antes de entrar ali, veio uma legião de demônios em cima de sua igreja. Eram dragões derramando bolas de fogos naquele lugar. Esses fogos saíam da boca dos dragões. Quando entrei ali, vi pessoas rodopiando e pessoas se rastejando como cobras. O Espírito Santo me revelava que estava triste com o pecado do povo. Nessa igreja tinha irmãos que traíam as suas esposas, tinha mulheres que se vingavam de seus maridos e traíam eles também. Tinham crentes que deviam bancos e lojas, outros davam calotes em seus próprios vizinhos. O pastor Peter era casado pela 4ª vez. Tudo isso era um absurdo. Os demônios enganavam as pessoas daquela igreja. Eles se camuflavam e se escondiam dentro de cada corpo. Eu vi demônios mudando pregações dos irmãos, falando para eles pregarem heresias destruidoras.
Vi também um irmão entregando uma falsa profecia. Da sua boca saía uma bola de fogo negro. Vi demônios entrando dentro da cabeça de uma irmã, mudava sua mente, fazendo ela ministrar falsas doutrinas. Esses demônios tinham o tamanho de um limão. Vi pessoas sendo possuídas por milhões de mini-demônios. Quando comecei a ministração, os demônios tentaram bagunçar o culto, tentando distrair as pessoas de ouvir a palavra e tirar o meu foco e o meu ligamento com o Espírito Santo. Pessoas caíam endemoniadas, tive que expulsar aqueles demônios. Pessoas conversavam na igreja ou iam para o banheiro, outras mastigavam chicletes. Todas essas pessoas carregavam um demônio montado em suas costas, estavam possessas. Neutralizei as manifestações. Os demônios ficaram paralisados, imóveis dentro dos corpos das pessoas, eles não podiam bagunçar. Ao terminar o culto, aquele pastor tinha um demônio que operava sinais que acompanhava ele. Eu comecei a expulsar os demônios, até que o demônio tentou me envergonhar resistindo à minha autoridade. O pastor Peter tentou me envergonhar. Ele colocou as suas mãos naquele rapaz que resistia e o demônio que estava na vida desse pastor combinava com o demônio que possuía o rapaz e ele saia. Eu via ele colocando as mãos nos possessos e aqueles demônios se camuflavam dentro das pessoas, se escondiam, passando a impressão que foram embora. As pessoas voltavam ao normal. Outros demônios saíam das pessoas e não iam embora e ficavam andando pela igreja. As pessoas aplaudiam o pastor Peter que os enganavam por ele tirar os demônios rapidamente, enquanto eu não recebia aplausos e os demônios tentavam resistir querendo me envergonhar e com bastante ódio de mim. Os demônios queriam exaltar aquele falso pastor, para que o povo acredite que ele é um verdadeiro homem de Deus e que tem mais autoridade que eu. Esse homem não tem o Espírito Santo, ele não liberta ninguém. Os demônios fingiam que tinham saído, quando ele expulsava. Quando eu expulsava os demônios, eles viravam fumaças. As pessoas não podiam ver com os olhos espirituais que aquele falso pastor não expulsava nada. Somente eu que via toda aquela cena deplorável do mundo espiritual. Até que eu dei um grito, com toda a autoridade. Mandei os demônios não saírem dos corpos das pessoas. Eu lacrei aqueles demônios para que o pastor Peter não manipulasse mais ninguém. Demônio que acompanhava o pastor não podia mais dar ordens para os demônios saírem. Depois eu dei ordem para os demônios saírem. Foi uma guerra, e quando fui expulsar a legião de demônios daquelas pessoas, principalmente quando era uma legião do tamanho de limões, dava muito trabalho, pois esses minis demônios se escondiam em partes do corpo das pessoas como pernas, joelhos, ouvidos, mãos, braços ou pés. Era difícil adivinhar onde eles se escondiam, mesmo assim expulsei todos. O pastor Peter, sem saber o que houve, ele não sabia que eu tinha lacrado os demônios com minha autoridade para ele não expulsar e manipular as pessoas com o espírito do engano. Ele ficou frustrado e envergonhado, a igreja percebeu que ele não tinha autoridade. Ele que tentou me envergonhar saiu envergonhado. Ele me disse que aquela noite seria a última ministração minha ali. Eu nunca mais pregaria naquele lugar. Ao terminar a guerra espiritual daquela noite, pessoas estavam chorando aliviadas. O meu corpo estava cansado, pois toda a minha energia foi embora com aquela guerra. Ao chegar em casa, todos aqueles demônios que eu havia expulsado apareceu ao redor da minha cama tentando me intimidar. Fiquei calmo, dobrei o meu joelho e expulsei todos do meu quarto. Fiquei sabendo que o pastor Charles estava internado em um hospital. Fui fazer uma visita e uma oração. Ele confessou a Jesus, se arrependeu de toda a sua enganação. Logo em seguida morreu. Eu vi um anjo descendo e recolhendo a sua alma e levando até o céu. A obra que Deus tinha em sua vida não se cumpriu, somente a salvação se cumpriu. Depois voltei para minha casa, orei a Deus naquela noite. Depois tive uma visão olhando para cima do meu telhado. Vi meu filho Davi no céu. Aquela visão acalmou o meu coração. O Espírito Santo disse: derramarei grande unção sobre a sua vida. Tu não serás mais o mesmo. Quando essa unção cair, muitos vão querer ser igual a ti. Serás o espelho de muitos. Minha fé aumentou. Percebi que não estou sozinho. Deus está comigo.
Depois de sofrer ataques dos demônios, o meu pequeno ministério começou a encher. O nosso desejo, não só meu, mas de toda a igreja, é buscar a Deus todos os dias, até Ele vir buscar a sua noiva e levar com Ele. O ar que respiramos é para louvar ao Senhor. A nossa respiração serve para glorificar Ele. Essa forma de cultuação é normal para nós. Lemos a palavra todos os dias. Fazemos muitas orações para a nossa própria edificação. Tudo isso passou a ser a nossa necessidade espiritual e fazer parte do nosso cardápio de alimentação espiritual. O nosso ideal é chegar no nível espiritual que Jesus me revelou ao me arrebatar. As nossas ações têm muito mais valor do que as nossas palavras. Se afastem do mundo, pois os seus prazeres do mundo dá motivo para o comportamento do homem mudar para pior, mas eles não sabem. Depois que meus olhos espirituais se abriram, não parei mais de buscar ao Senhor. O preço que paguei foi nunca mais assistir aquilo que não agrada a Deus, não ler revistas, jornais, TV e conteúdos mundanos da mídia e nem dos falsos profetas. Os meus olhos não se agradam das coisas prazerosas da carne. O nosso dever é manter a tradição de um verdadeiro cristão. Não mudar aquilo que a Bíblia diz e defender a verdade até o fim. O Senhor disse que falta poucos anos para Ele me recolher e não terá um substituto para mim, pois todos estão apegados como o mundo, não paga o preço da oração e da santificação. Por conta da minha partida que se aproxima, eu tenho um segredo espiritual que irei revelar a todos os pastores e irmãos, somente para aqueles que desejam ter a mesma autoridade espiritual que eu tenho. Não existe transferência de unção, isso é mentira, enganos de Satanás. A unção não pode ser passada, é conquistada por seus méritos diante de Deus. Se fosse assim, eu teria passado toda a minha autoridade para os membros do meu ministério, já que em breve vou partir. Para ter uma autoridade, existe um preço a pagar. Eu não posso passar a unção que foi concedida pelo Espírito Santo, só quem me deu é quem vai lhe dar. O segredo é a renúncia de tudo, depois orar diariamente. Para ter essa autoridade, existe um preço a pagar. É um segredo que irei revelar a todos os pastores. Dedique os domingos e os feriados para Deus em oração. Façam vigílias à noite para Deus. Para os pastores, dedique os domingos e feriados inteiros para Deus. O ministério que Deus me deu fica aberto o domingo inteiro, das 9 da manhã às 9 da noite. Também nos feriados fazemos vigília. A igreja tem que ter cultos à noite todos os dias. É como um hospital, não pode ficar um dia fechado, para que os doentes tenham disponibilidades. De dia fazemos 2 horas de oração de manhã, 2 horas à tarde e 2 horas à noite, 3 horas de ministração e 3 horas de louvor. Esse é o segredo do crescimento espiritual. Dos irmãos que congregam comigo, eles estão sendo libertos do mundo e a igreja está enchendo como prova de que Deus está se agradando, como os sinais vêm acontecendo. A última advertência que Jesus me deu, para todos que foram arrebatados, aí daqueles que aumentarem coisas a mais em suas experiências dizendo que Jesus falou sem ele ter falado, aumentado coisas na lei da graça ou doutrinas humanas. Aí daqueles que diminuir coisas das suas experiências com medo da retaliação. Aí daqueles que dizer que foram arrebatados sem serem, inventando histórias. Aí daqueles que vender suas experiências de arrebatamento para enriquecerem, vão perderem suas salvações e seus galardões. Eu afirmo, esse testemunho é verdadeiro e real, que todos venham ser libertos através de minhas experiências. Que a glória de Deus reine em cada vida que estiver ouvindo este testemunho. Amém. Terceiro arrebatamento de Kenzo Atsuzi, ano 2008. A palavra de Deus, quando é vivida, torna-se a legítima defesa contra o diabo. Ele não pode nos acusar. O crente que não vive essa palavra fica desprotegido de sua cobertura espiritual. A palavra de Deus tem suprido meu espírito e me dado forças para vencer as provas. Jesus tem cuidado de mim como uma criança recém-nascida. Todo o meu crescimento espiritual foi concedido pelo Espírito Santo. Ele tirou toda a maldade do meu coração, me libertou de todo o pecado que me impedia de eu crescer espiritualmente. Ele purificou a minha alma e o meu Espírito Santo fertilizou o meu interior com a sua palavra e fez germinar os frutos espirituais.
Essa semente que cresceu em meu coração tem dado bons frutos e vem amadurecendo a cada ano. Isso explica que eu estou em processo de transformação. Fui para a cidade de Bogotá, Colômbia, pregar a palavra. Fiz uma campanha em um bairro pobre em uma igreja pequena. Fiquei preocupado com aqueles irmãos. O seu pastor disse que os irmãos já não são mais os mesmos. Perderam o calor espiritual. Já não pregavam mais como antes e aceitaram viver nessa situação de pecado. Alguns dessa igreja saíram em busca do calor que perderam e foram para outros ministérios. O defeito não está na igreja, está em suas atitudes. Eles decaíram na fé, estão à procura de igrejas que acendam suas chamas. Jamais encontrarão essas chamas em outras igrejas se não se arrependerem de seus pecados. Se buscarem ao Senhor se arrependendo de seus pecados, aquele galho seco irá enverdecer e suas folhas cairão e nascerão outras novas. Os galhos florescerão igual às flores da vara de Arão, provando que ele era santo e capacitado para ser escolhido. O galho seco não tem o Espírito Santo. Está sedento de Deus e procura meios para matar essa sede. Não tem consolador que possa encher-te. Está morrendo espiritualmente. Se Jesus é vida, o crente está morrendo. É sinal que ele está longe da fonte da vida que mata a sua sede. Muitos dizem: você não tem medo de ser assassinado por aquilo que fala? Eu disse: a minha segurança não é confiar em mim, mas naquele que me deu a vida. Somente ele que pode tirá-la. Tenho convicção que ele é comigo e me livrará de todo o mal. Quando terminei de falar, entrou um homem com uma arma na mão e disse: prove que você é de Deus. Morrerá por ele hoje. Se quiser viver, negue o seu Deus. Eu disse: Satanás, escuta aqui. Esse território não é seu. Perdeu. A partir de hoje eu declaro a sua derrota. O rapaz apontou a arma e disse: hoje tu vai morrer. Eu disse: pode atirar. Da sua arma não sairá nenhuma bala. A minha vida pertence a Deus. A chave da morte está nas mãos de Jesus. Somente Ele pode me matar. Quando eu comecei a falar essas palavras, aquele rapaz caiu endemoniado para trás. Ele estava se tremendo, parecendo que estava em convulsão. Eu expulsei os demônios. Eram legiões que estavam naquele corpo. O pastor daquela igreja disse: esse rapaz não é o primeiro. Entrou outros aqui e fechou a igreja. Você é o primeiro a bater de frente. Eu orei por aquele rapaz e ele aceitou a Jesus. Continuei falando: Deus tem segurado em minhas mãos e tem me guiado e me cerca com a sua muralha de fogo que me serve de fortaleza. Perto dele estou tranquilo. Nele tenho segurança e estarei livre do perigo. Estou em suas mãos. Não posso cair. Estou preso nele. Me seguro nele. Não posso me dobrar diante do pecado, nem ceder para os meus desejos. Permaneço leal a ele e firme em sua presença. Ele tem me tirado do sufoco espiritual, tem tampado minhas fraquezas, tem me estruturado em sua palavra, ter restaurado as atrincas desse templo e consertado minhas colunas quebradas para que esse templo não vá ao chão. O pecado tentou entrar nesse templo e destruí-lo. O selo do Espírito Santo impediu que o pecado entrasse em mim e lacrou as portas desse templo. No outro dia de pregação, o pastor estava pregando. O rapaz entrou com uma faca nas mãos para matar o pastor. O pastor ficou apavorado. Eu entrei no meio e disse: em nome de Jesus, tu estás paralisado. Aquele rapaz havia levantado a mão para dar uma facada no pastor. Seu corpo ficou paralisado como uma estátua. Eu assoprei e ele caiu. Expulsei o demônio. Aquele rapaz ficou livre. Mais um atentado de morte e mais um livramento de Deus. Através de Jesus, o meu conhecimento sobre o mundo se tornou diferente daquele conhecimento que tinha antes. Hoje vejo as pessoas com um olhar de misericórdia. Não é mais aquele olhar de desprezo, e sim um olhar de amor, um olhar de querer salvá-los. O olhar de Deus está em mim. O mundo é o retrato do pecado. Tudo o que acontece de ruim nele é a consequência do pecado. Se o mundo todo se arrependesse e não praticadas mais o pecado, não teria tanta maldade e catástrofe. Deixe Deus entrar nos seus sentidos e deixa Ele criar os seus projetos do nada na sua vida. Compreenda Jesus, conheça Ele, mergulha nas águas profundas espirituais. O Espírito Santo está vivo em seu corpo. Seja um valente de Deus. Seja seu guerreiro forte. Seja submisso 100% à sua palavra. Obedecer a Deus é estar sempre debaixo de sua graça, andando em seu caminho.
Seja um forte de Deus. Deixe Ele usar você. Obedeça a sua palavra. Pague o preço para entrar no céu. Seja um espelho nesse mundo. Produza efeitos na vida de uma pessoa através de sua vida. Deixe o poder de Deus transformar você. Ele lhe dará força, capacitação e fará uma potência espiritual contra o mal. Depois do culto eu fui para a casa do pastor. No dia seguinte, mamãe aflita ligou para o pastor e disse: "Vem aqui na minha casa, meu filho está louco." Na mesma hora recebi uma visão. Vi um rapaz moreno perto do computador vendo o Facebook. Um espírito maligno saía da página, entrava pelos olhos e ia para a mente, ficando alojado em sua cabeça. O Senhor abriu mais a minha visão. Do outro lado do computador tinha um senhor conversando com esse rapaz. Ele amaldiçoava as fotos do rapaz e jogava feitiços do outro lado. Ele é um satanista que o rapaz conheceu na rede social. Fui na casa do rapaz que estava louco. Expulsei o demônio e contei para ele não usar mais o Facebook. Ele disse que não iria mais usar e se converteu ali mesmo. Fui ministrar em outra igreja e foi revelado o estado daquela congregação. A mensagem para aquele lugar foi sobre as paixões do mundo que domina a cabeça. Outros irmãos tomam decisões erradas quando estão nervosos e com o emocional à flor da pele. Tudo isso tira a razão. Deixa eles irracionais, sem equilíbrio mental, indomáveis e explosivos. A oração irá amortecer suas carnes e domar seus corações, controlando seus pensamentos e temperamentos. Muitos ali estavam sendo enganados pelos falsos profetas por não saberem a palavra de Deus. Eles não tinham entendimento da palavra, eram ouvintes e não praticantes. Eles não deixavam o Espírito Santo lhe usarem, não deixavam ele comandar a ministração e conduzir. Eu exortei eles a se prepararem, examinarem suas vidas, se corrigirem, obedecer o chamado, não fazer suas vontades e fazer aquilo que Deus quer. Seja um instrumento nas mãos de Deus, sejam úteis para o trabalho de Deus. É tempo de plantar para Cristo colher os seus frutos. Seja um agente para a execução do trabalho de Deus. Deus lhe dará recursos celestiais para alcançar almas. Quando a igreja terminou, fui embora para onde eu fui hospedado. Ao chegar lá, cobri meu joelho, orei sem cessar até as 4 da madrugada. Senti o meu corpo explodir de unção. Uma eletricidade tomou conta de mim. Caí com o rosto no chão. Meu espírito saiu. O anjo Gabriel desceu até o meu encontro. Ele disse: "Kenzo está preparado para mais uma experiência?" Eu disse: "Estou." Subimos ao céu. O portão celestial se abriu e entrei para o dentro do paraíso. Que saudades voltar para esse lugar. Os anjos do céu me receberam. Eu não sabia, mas o meu nome era popular no céu pelas obras que eu fazia na terra e pela vida que eu vivia na terra. Os falsos profetas, apesar da fama na terra, seus nomes não são citados no céu. O anjo meu disse: "Satanás quer destruir a igreja através do pecado. Diga para eles rejeitarem o mundo que Satanás lhe oferece. Diga para matarem a vontade da carne e seus desejos do coração. Aqueles que estão em Cristo vivem uma vida santa. Nenhum mal lhe atingirá, nem feitiçaria pode te fazer mal, pois a santidade é a sua armadura." Diga para a igreja fazer obra de caridade, ajudarem os oprimidos e aqueles que necessitam. A pessoa que você ajuda hoje pode lhe ajudar amanhã se tiver gratidão. Diga para eles ajudarem sem esperar nada em troca. Sejam generosos e não interesseiros, a retribuição virá de Deus, seja na terra ou no céu. Jesus disse: "Meu servo, tu sempre teve dúvidas sobre a salvação de Salomão. Hoje irei revelar a ti onde Salomão se encontra." Eu e Jesus começamos a andar nas ruas de ouro no céu. Passamos perto dos edifícios de ouro que são as casas dos santos. Eu vi homens jovens com seus corpos resplandecentes. Eu vi Isaque, Jó, Sansão e Elias. Continuamos a andar e vi Maria Madalena, Ana e Isabel. Elas estavam lindas e seus rostos refletiam a glória. Chegamos em um lugar onde vi o rei Salomão. Suas vestes brancas refletiam o branco da justiça. Também vi Tiago e João Batista. Todos estavam felizes com sorrisos no rosto. Continuamos a andar. O Senhor disse: "Kenzo, aquela é a sua casa." Ao olhar eu vi um grande prédio de ouro. Depois entramos nas salas das coroas. O Senhor me mostrou a minha coroa. Também vi as minhas vestes brancas.
a qual eu vou me vestir quando eu for morar lá. Vi os meus galardões que eu juntei na terra através do meu trabalho para Cristo. Jesus me disse: estamos em um tempo onde muitos estão famintos espirituais. Eles não sabem como se alimentar e procuram prazeres no mundo e não conseguem suprir suas necessidades espirituais com aquilo que é passageiro. O pecado pode alimentar a carne, não o espírito, e nada adiantará, pois o meu espírito se alimenta de mim e de minha palavra. Outros procuram falsas religiões e se alimentam de demônios e de pães imundos. Eles bebem das fontes de água sujas e poluídas. Tudo isso causa mal-estar espiritual. Diga para minha igreja se esforçar na minha doutrina pura e santa, sem contaminação com filosofias vãs e teologias falsas. Muitos bispos e apóstolos tiveram suas mentes cauterizadas pela teologia. Não têm experiência com Deus. Vivem mortos na letra, sem direção da minha verdade. Apenas se baseiam em suas opiniões e pensamentos teológicos diferentes um do outro. Eles procuram a verdade em teologia dos homens. Não procuram a verdade em mim. Eu quero habitar neles através de meu espírito. Esses homens misturam a verdade de Deus com opiniões teológicas. Eles oferecem para as pessoas famintos uma meia-verdade e uma meia-mentira. Eles não procuram ter uma experiência com Deus e estão ligados com o mundo. São apenas estudiosos acadêmicos. Não são praticantes. Conhecem um Deus nos livros de teologia. Não me conhecem como pessoa. Ama o mundo e o que nele está. Sua relação com o mundo é tão forte que eles não querem mais largar. Experimentam mais as delícias do mundo e não experimentam o sobrenatural de Deus. O mundo lhe oferece apenas algumas horas de alegria. Tudo é ilusão e passageiro. São armadilhas para a morte. Estão ali amissados como o mundo. São como ratos atraídos pelo cheiro da comida e caem na ratoeira da morte armada por Satanás. Depois eu voltei para a terra e fui para a igreja ministrar. Uma irmã da igreja me pediu para fazer uma visita em sua casa. No outro dia, eu orei pela irmã e disse: eu irei em sua casa fazer uma visita e uma oração. Ao chegar em casa, sobrera o meu joelho no chão. O Senhor falou comigo: não vá na casa daquela mulher. Satanás irá usar ela com mentiras para escandalizar o seu ministério. Lembra de José que foi escandalizado pela mulher de Potifar. Essa mulher irá fazer o mesmo contigo. No outro dia não fui para a casa dela. Ela veio me perguntar por que eu não fui. Eu disse que Deus não havia permitido. Quando acabei de ministrar, aquela irmã veio até mim e começou a me seduzir com palavras. Eu repreendi. Ela caiu endemoniada. Ela foi liberta do espírito de sedução. O Senhor Jesus me revelava que o diabo arma ciladas nesse mundo. Ele conhece o ponto fraco de todo mundo. Ele estuda cada pessoa e ataca nas fraquezas. A importância de sermos selados e ter a palavra reinando em nós, endurecendo os nossos corações para o pecado. Jesus disse que temos que ser mais ativos espiritualmente. Não podemos baixar a guarda e nem parar de orar. Se vacilarmos nessa reta final, todo o nosso trabalho e nossas obras que concluímos a longo prazo terá sido em vão. Eu tenho andado em várias igrejas. Tenho tido visões de uma mulher adormecida vestida de noiva, dormindo em um sonho profundo. Uma sonolência espiritual. Vamos sair dessa sonolência espiritual que não deixam vocês acordarem para a realidade do mundo espiritual. Esse sono não deixa vocês enxergarem os seus pecados. Não sabem mais diferenciar o certo do errado. Tudo é comum. O pecado é normal. Esse sono está tirando suas consciências daquilo que é espiritual. Seus olhos estão fechados para o pecado e não se abrem para olhar para si e se corrigirem. Não sabem o que estão fazendo. Viraram pessoas sonambulas, andando sem consciência das coisas. Andam em caminhos tortos, pensando que estão na graça. Acordem, acordem. Vocês estão em uma guerra espiritual contra as forças do mal. Somente os fortes vencerão e os perdedores serão entregues para as legiões malignas. Serão presos e encarcerados no inferno. O galardão dos crentes perdedores são prisões e condenações eternas. Seu inimigo Satanás está tão perto de vocês, agindo diante de seus olhos, e vocês não acordam para ver. Ele já se infiltrou e vocês ainda não sabem se é ele que está agindo, pois perderam sua identidade de cristãos. Até quando homens igual a ir alertá-los? Eu terei poucos anos aqui na terra, sou um idoso. Depois que eu partir para a glória, dificilmente outro se levantará no meu lugar para o alertar.
O relaxamento espiritual está entrando, isso abre aberturas no mundo espiritual para os demônios entrarem. Muitos já não ministram como antes. A unção não é a mesma. A sua comunhão com Deus está se rompendo aos poucos. Eles precisam de um renovo espiritual. Busque o avivamento do Espírito Santo. Vejo irmãos abatidos na hora da pregação. Não sentem alegria de falar de Jesus. Não deixam o Espírito Santo dissipar a tristeza e trazer alegria. Seus rostos tristes na hora de ministrar revelam seu estado de homens vazios por deixar os seus problemas sufocarem. Eles não deixam seus problemas fora e carregam para os dias de igreja. Não conseguem manter seus semblantes alegres e não transmitem alegria em suas ministrações. Eu não entendo por que não são felizes e alegres. Quando pisam seus pés dentro da casa de oração, vocês têm o privilégio que o povo de Israel não tem. Eles rejeitaram o Messias e vocês pegaram para vocês, e mesmo assim com seus nomes escritos no livro da vida não estão contentes. Deixando as provas abafar suas fés. Não sentem motivações por nada. Parecem que vêm para a igreja obrigado. Jesus não quer isso. Ele não aceita sacrifícios imperfeitos. Peça para o Espírito Santo preencher vocês. Ele matará sua fome de felicidade, alegria, esperança e paz, enchendo seus vazios. Eu cubro isso de vocês. Cubro também de meu ministério que está nos Estados Unidos. Sei que tenho que entregar o rebanho puro e sem mácula no dia do juízo. Não quero ser responsável por nenhuma alma que se perder e não se salvar, e quando eu estou triste dobro os meus joelhos e choro até consolado. O Espírito Santo me dá alívio e tira a minha dor. Quando me levanto estou alegre e subo no altar rindo como representante do Evangelho. Nunca subi no altar triste. Temos que ser fortes. Perdi o meu filho Davi. A morte traz dores. Nem tudo que perdemos é um mal, pois a perda representa a transformação. Isso muda o coração em relação à vida. As dores físicas e emocionais nos fazem assumir uma posição de guerreiro diante da situação, e isso agrada a Deus e nos traz para perto dele e nos fez despertar espiritualmente. Deus testa nossa fé para ver se estamos firmes nele. Nossa fé nele nos afirma nele e nos faz enxergar Cristo. Não conte seu problema a ninguém. Conte para ele. Somente ele pode resolver. Sobre o seu joelho e fale com Deus. Descanse e ele resolverá. Não fique cobrando ele. Deus não se esquece de você. Mesmo que olhe para o seu problema e veja ele grande demais. Lembre-se que você tem um Deus grande e muito maior do que qualquer problema seu. Mesmo que seu problema seja longo e parece que nunca vai passar. Lembre-se, Jesus é o dono do tempo, determina tudo. Ele te dará a resistência de esperar e fará a sua paciência ser mais longa do que seu problema. A sua fé é mais forte do que todas as suas dificuldades. Como conheci a Deus? Foi nas maiores dificuldades da minha vida enxerguei ele dentro da fornalha comigo. Tive que entrar no mundo espiritual para conhecer Deus, todo o seu plano. O Espírito Santo invadiu o meu ser de uma maneira que fiquei sensível ao seu toque. Minha sensibilidade espiritual ficou aguda, senti mais prazer de ficar em sua presença. Satanás apareceu para mim e tentou me desanimar. Ele disse que por mais que eu pregasse a santidade, amor, perdão e o arrependimento, por mais que eu conservasse essa doutrina não teria êxito mundial, pois ele me falou que criou falsas seitas como Mormons, Testemunhas de Jeová, Adventismo e outras seitas com aparência de igrejas caridosas e bondosas para contaminar essa doutrina, e que era tarde demais para eu espalhar a doutrina verdadeira, pois ele está multiplicando suas seitas enganosas pelo mundo. Satanás foi embora e eu tive uma visão. Vi uma noiva de preto, uma falsa igreja sentada no trono e reinando. Uma voz me dizia: está multiplicando igrejas falsas. Irei buscar a minha verdadeira igreja antes que ela seja contaminada e enganada pelas falsas noivas. A noiva de Satanás. O Espírito Santo me revelou divisões dentro das igrejas por causa de brincadeiras ofensivas que irritam o próximo e não respeitam o irmão que não gosta de brincadeiras. Vamos ser maduros para as coisas de Deus e crianças para a malícia desse mundo. Se acostumem em andar na doutrina. Sei que é difícil. Logo se acostumarão. Sejam viciados em orações todos os dias. Caiam nessa rotina espiritual. Vivam uma vida santa. Se viverem uma vida relaxada na presença do Senhor, ninguém dará crédito por suas palavras. Você é a palavra que prega.
Assim como Jesus é a palavra, muitos vivem uma vida de pecado, não ganham mais almas por escandalizarem o Evangelho, caíram em descrédito por causa de seus testemunhos. Os falsos mestres, doutores da mentira, estão dentro das igrejas usando a própria palavra de Deus para enganar, como Satanás usou a palavra de Deus para enganar Jesus no deserto. Se não estivermos revestidos com as armaduras da santidade, seremos presas fáceis. O diabo não se importa com crentes que buscam bênçãos materiais. O materialismo para o diabo não tem valor nenhum, é perecível. O diabo se importa com aquilo que é eterno. Os que buscam as coisas espirituais, quem busca morar no céu, coisas não perecíveis, tudo isso incomoda o diabo. Ele sabe o que perdeu, jogou sua herança fora, sabe o que é bom e não quer que consigamos o que ele já perdeu. Ele colocará obstáculos e impedimentos espirituais para vocês não crescerem espiritualmente. Para Satanás é melhor que ficamos ricos e milionários na terra se desviando, do que ter galardões no céu. Ele prefere que conquistamos o mundo, sejamos poderosos aqui ao invés de conquistarmos o céu, pois a riqueza corrompe e a riqueza dessa terra acaba, já as dos céus são eternas. Nossas riquezas não estão nesse mundo, está sendo armazenada no céu para onde iremos morar, para que ajuntar tesouros na terra. Se quando morremos não levaremos nada, tudo vai ficar aqui, para onde vamos não levaremos, pois o noivo nos levará e deixará nossos bens. Que todos que ouvem esse testemunho venham se reconciliar com Deus, que venham receber uma unção especial ao ouvir essas palavras. Amém. Quarto arrebatamento de Kenzo Atsuzi, ano 2011. Eu sou Kenzo, pastor e missionário. Tenho tido muitas experiências com Deus. Viajei à África para pregar a palavra. Abri uma igreja em Mutare, Zimbábue. Ao chegar naquele local enfrentei muitos bruxos. Um bruxo chamado Ronald Muzona, um dos mais poderosos bruxos da cidade de Mutare, Zimbábue. Ele tentou me matar com os seus feitiços. Sacrificou 13 cabras, 33 galinhas. Eu continuei fazendo a obra de Deus ali, ganhando almas, até que Ronald Muzona se reuniu com os piores feiticeiros daquela tarde para me matar. Eu ouvi os barulhos ensurdecedor dos tambores. Sabia que as forças do mal se reuniram em peso para me atacar. Satanás estava furioso com a minha chegada ali. Muitos missionários que foram ali não aguentaram a pressão e a opressão dos demônios e voltaram para os seus países fracassados. Eu fiquei naquele lugar, bati de frente contra as legiões e o principado daquele lugar. Eu sei que foi Deus que me enviou ali, para que temer se Ele disse que estaria comigo. Ganhei muitos feiticeiros ali. Eles não conseguiram me derrubar. Viram o poder de Deus em minha vida. Não tiveram escolha, a não ser entregar suas vidas a Jesus. Eu tinha inaugurado uma igreja de madeira velha ali, estava enchendo aquele local. Para minha surpresa, Ronald Muzona entrou na igreja no momento que eu ministrava. Minha visão se abriu, vi uma legião de demônios dentro de seu corpo. Eu sabia que aquela noite seria diferente. Ronald Muzona entrou ali não para ouvir a palavra, ele veio me confrontar. Esse feiticeiro veio medir forças comigo. Ronald Muzona entrou ali, apontou o dedo e alguns irmãos começaram a cair no chão. Eles não estavam preparados para um bombardeio de magias. A congregação ficou assustada quando aquele feiticeiro entrou ali. O povo conhecia a fama dele. Ronald Muzona disse: Pastor, você tem resistido até agora à minha força. Você é o primeiro a me resistir. Fiquei curioso em confrontar você pessoalmente. Até agora eu tenho lutado contra você dentro do meu território. Vim aqui na sua igreja. Um de nós dois irá sair envergonhado hoje. Eu não posso aceitar um bruxo mais forte que eu. Essa região é minha. E se você quiser essa região para você, terá que me derrotar hoje à noite. Ronald apontou o seu dedo para mim. Senti um soco no peito. Continuei em pé olhando para ele. Mas, quando eu apontei o dedo para ele na autoridade de Jesus Cristo, ele caiu endemoniado. Os irmãos não conseguiam segurar Ronald. Ele tinha uma legião em seu corpo que se debatia no chão incontrolável. Eu chamei o anjo Gabriel. Ronald ficou paralisado no chão. Vi o anjo Gabriel arrancando aqueles demônios pequenos no tamanho de um dedo polegar. Uma limpeza no corpo daquele bruxo estava sendo feita. Ele ficou limpo sem nenhum demônio.
Os irmãos levantou ele do chão e levou até o púlpito. Eu coloquei as minhas mãos sobre sua cabeça. Ronald sentiu a presença tão forte do Espírito Santo e começou a falar em línguas. Ronald chorava de alegria. Eu vi quando 2 anjos desceram e mediu ele da cabeça aos pés e outro estava com um frasco na mão e derramou sobre sua cabeça. Depois, quando Ronald entregou a sua vida naquela noite, ele falou algumas palavras. Eu fui à igreja. Estava disposto a ter um duelo com o pastor. Eu prometi para mim mesmo que se o pastor ganhasse esse duelo eu entregaria minha vida para Jesus. Se o Deus dele fosse maior do que os meus deuses juntos eu largaria as legiões de deuses para servir o seu Deus. Eu fui para envergonhar o seu ministério. Quem saiu derrotado foi eu. Eu envergonhei vários pastores. Eles foram obrigados a fechar suas igrejas aqui em Mutare. As únicas igrejas que ficam abertas nessa região são as igrejas compactuadas comigo. Pastores que fizeram uma aliança comigo e participam dos poderes das 3 As. Eu obrigava esses pastores a seguirem as legiões malignas. Eles ficavam com medo quando os meus feitiços deixavam doentes. Uns iam embora com medo e outros reconheciam os meus poderes e faziam aliança de paz comigo, seguindo os meus deuses. Aqui está cheios de igrejas pactuadas com os demônios. Igrejas sérias que combatem forças do mal não ficam aqui em Mutare por causa dos bruxos. O pastor Kenzo foi diferente. Chegou na região para impor sobre o domínio de Jesus. É um pastor experiente em guerras espirituais. Não se intimidou com os bruxos da região e nenhum feitiço nosso pegou nesse pastor. Isso me chamou a atenção e me atraiu para conhecer esse Deus que ele serve. Muitos que vieram nessa região falando de Jesus nunca provaram o seu poder. Esse pastor só não pregou a Jesus, como demonstrou o poder de seu Deus. A região passou a crer muito mais em Jesus através da vida do pastor Kenzo. Ele ganhou muitas almas aqui, provou que os deuses do Zimbábue não passam de formigas comparado ao seu Deus. Eu fui liberto desses demônios. Eu era escravo deles. Agora sou livre. Quando os irmãos me levaram até o altar onde o pastor Kenzo ministrava, ele ao pôr suas mãos sobre a minha cabeça, eu vi quando uma bola de fogo saía de seu corpo e entrava no meu. Eu não queria exaltar esse homem, mas ele me provou que homens de Deus existe. Ele não é um falso pastor. Se fosse uma farsa eu saberia, porque os demônios me falaria e me revelaria a falsidade desses pastores. Esses falsos pastores nunca tiveram forças para me enfrentar. Preferiam ficar do meu lado e abrir suas igrejas. Eles não queriam problemas comigo. Alguns pagavam uma taxa para colocar suas igrejas. Eles tinham medo que eu destruísse seu ministério e suas vidas. Muitos deles abrem suas igrejas aqui para comercializar. Eles querem ampliar o mercado de vendas de objetos sagrados. Comecei a andar na igreja de madeira que Kenzo abriu. O povo estava ficando mais avivado depois que o pastor mostrou que o nosso Jesus é maior e me derrotou naquela noite. Isso passou mais confiança para os irmãos. Isso acendeu uma chama em cada coração. Encorajou os irmãos a não terem medo de pregar o evangelho por causa dos feiticeiros. Muitos feiticeiros se converteram antes de mim, outros depois da minha conversão. A verdade é que os feiticeiros ficaram com medo dessa igreja de madeira que o pastor abriu. Os feiticeiros pararam de jogar bruxaria e resolveram deixar o povo buscar. Eu fui em um culto abençoado. O pastor Kenzo colocou as mãos em minha cabeça. Eu caí no chão, fui arrebatado ao inferno. Voltei assustado. Eu não vou relatar o que vi lá, vou deixar para contar o meu testemunho no inferno pela primeira vez depois da igreja. Só quero falar da minha conversão. Eu sei que o pastor Kenzo não pode ficar conosco para sempre. Ele é um missionário que está aqui em uma missão e quando o tempo dele acabar ele vai voltar para sua terra. Eu espero um dia viajar e ver o pastor nos Estados Unidos onde ele pastoreia. Eu recebi ameaças de feiticeiros. Eles falaram para mim que estamos sob a proteção do pastor Kenzo e quando o pastor for embora, os feiticeiros vão atacar a nossa comunidade cristã. Eles acreditam que vão nos vencer sem a presença do pastor. O pastor deixou um povo avivado que está disposto a bater de frente com esses bruxos. A obra que o pastor Kenzo deixou nessa região é de Deus. O diabo não vai destruir. Essa obra está dando frutos. O pastor Kenzo está voltando da missão para a sua casa. Estou indo embora para o meu lar e cuidar dos ministérios que deixei vocês.
Passei muitas dificuldades nesse lugar por causa da pobreza dessa região, mas eu fiz tudo isso por Jesus. Onde Ele me mandar irei. Também o meu amor por vocês me fez resistir toda a opressão maligna. Vou deixar o pastor Ronald Muzono para cuidar dessa obra. Ele tem uma liderança muito forte. Desde quando era feiticeiro, ele é o mais capacitado para dirigir essa obra. Eu peguei o avião para voltar. De repente o avião deu defeito e as luzes se apagaram. Eu vi um demônio furioso querendo derrubar o avião. Ele estava furioso comigo por eu ter cumprido a missão de Deus na África. Mas, ele não conseguiu derrubar o avião, porque Deus é comigo. Voltei para casa, orando de madrugada. O Espírito Santo me fez ir para o quintal de minha casa. Eu vi um túnel negro sem fim se abrir no meu quintal. Perguntei, Senhor, o que é isso? O Espírito Santo me revelava dizendo, é a porta do inferno. Vi alguns demônios saírem de dentro desse buraco escuro. Eles eram ferozes. Eu nunca tinha visto tamanha velocidade. Eu trabalho com a libertação, mas aqueles tipos de demônios que eu vi sair dali nunca tinha enfrentado. Um ser maligno daquele se possuir um corpo de uma pessoa, eu não sei se resistiria. Fiquei observando e perguntei ao Senhor, o que está acontecendo? Ele me revelou que demônios que estavam presos no inferno estão sendo soltos para destruir a humanidade. O Senhor me disse, esses demônios vão destruir famílias, essa é a sua especialidade. Eles vão fazer pais matarem filhos, filhos matarem os pais, vão fazer pais abusarem das filhas, maridos largarem suas esposas e as mulheres irem embora deixando seus esposos. Novos demônios do divórcio foram soltos e estão acabando com as famílias. Esses são os piores demônios do fim dos tempos. Senti o meu corpo estremecer. Entrei para o quarto e me deitei na minha cama. Senti que minha respiração estava enfraquecendo. O meu espírito saiu deixando meu corpo na sala. Um anjo desceu até mim. O meu espírito estava do lado do anjo esperando qual seria a minha missão dessa vez. Desci ao inferno com o anjo. Ele me disse, hoje vamos visitar uma parte do inferno, o abismo. Eu e o anjo entramos no inferno e depois entramos em um lugar diferente. Nesse lugar não havia almas e nem demônios atormentando as almas. Era um lugar escuro, sem fogo e uma legião de anjos presos naquele lugar. Eles não eram demônios e sim anjos que pecaram no passado e foram encerrados no abismo. Cheguei perto de um anjo. Ele olhou para mim com muito ódio e tentou me agarrar, mas as correntes seguravam aquele anjo, impedindo dele me pegar. Eu olhei para esses anjos. Eles estavam negros e suas formas originais de anjos desapareceram e deram lugar para monstros de aspectos horripilantes. De repente eu vi quando eles se transformaram em gafanhotos. Suas aparências eram as mesmas descritas em Apocalipse: dentes de leão, rosto de homens, cabelos de mulher, ferrão de escorpião e uma couraça de couro em seus corpos. Eu nunca tinha presenciado demônios tão terríveis. O anjo disse, esses são os anjos gafanhotos que serão soltos para atormentarem a terra. Satanás receberá a chave desse lugar e irá liderar esse exército e soltará essas criaturas para causar danos à humanidade. Eu disse, aí da terra quando essas criaturas subirem para lá. O anjo me mostrou um anjo que estava preso nas cadeias. Esse anjo virava um dragão de várias cabeças. O anjo disse, aquele é a besta, vai ser o anticristo na terra. O anjo me mostrou uma parte do abismo onde não tinha nenhum anjo preso. Um lugar vasto, escuro e perigoso, preparado para alguém. O anjo disse, esse lugar é onde Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Continuamos caminhando e entramos em outra parte do inferno onde estão as almas. O anjo me mostrou uma mulher cristã que estava no inferno. Ele disse, essa pessoa está aqui por usar biquíni de praia. Satanás criou o biquíni para o povo andar nu na praia. Não é para as mulheres de Deus usar essa peça debaixo do vestido. Hoje tem muitas mulheres cristãs que usam essa peça diabólica debaixo da saia e muitas roupas transparentes mostrando desde a mulher e suas partes íntimas de baixo. Vi o demônio que ele criou o WhatsApp. Uma legião de demônios entravam dentro do WhatsApp e muitas almas estão no inferno por causa desse pequeno aplicativo. Pastores que traíram as suas esposas através desse aplicativo estavam no inferno. Vi jovens no inferno que marcavam encontros de adultério através do WhatsApp.
Vi o demônio criador do Facebook. Muitos irmãos estão no inferno por causa do Facebook. Aquele demônio do Facebook tinha uma legião feminina de demônios que usam mulheres lindas no Facebook para derrubar muitos crentes. Esses demônios femininos entravam dentro dessas mulheres e faziam elas expor suas nudez e fazer que muitos a desejassem e pecassem com olhos e desejassem em seus corações. O anjo me mostrou um crente no inferno. Ele chorava arrependido. Satanás enganou ele. Usou uma mulher muito linda no WhatsApp. Esse irmão não resistiu à sua beleza e foi para a casa da mulher se prostituir. O namorado dessa mulher encontrou o casal deitado na cama e assassinou os dois. Esse crente estava arrependido por ter caído no laço. Outro jovem cristão estava no inferno por ser viciado no Facebook. Ele foi morto por magia negra. Um bruxo muito forte conheceu esse jovem pelo Facebook, se aproveitou pela sua fraqueza espiritual e jogou um feitiço de morte. Satanás tinha pedido a alma desse jovem ao bruxo. Ele estava lá no inferno. Fui na parte no inferno onde vi cantores gospel queimando no inferno, tanto cantores como cantoras. Perguntei ao anjo, por que eles estavam ali? O anjo me disse, eles comercializavam o louvor, enricaram e não louvara por amor, só pelo dinheiro. Quanto mais tinham, mais queriam ter. Nunca se preocuparam em ajudar a obra de Deus e os necessitados, só queriam ganhar dinheiro para louvar. Muitas igrejas gastaram dinheiro com esses mercenários, dinheiro da obra santa do Senhor que servia para ajudar os necessitados. Vi pregadores famosos queimando no inferno. O anjo disse, esses cobravam cachês alto, sugando as economias das igrejas, venderam a palavra de Deus como mercadoria, são mercadores da fé, agora estão no inferno. Eu vi no inferno cristãos torcedores de times de futebol. Eles eram fanáticos, colocavam seus clubes acima de Jesus, perdiam cultos na igreja por causa de jogos de futebol. Eles deixavam de ir à igreja por causa de Copa do Mundo, viajavam para lugares longe para ver os seus clubes jogando, gastando dinheiro para o seu clube e não ajudavam a obra de Deus. Eles eram crentes e estão no inferno sofrendo. Eu vi demônios do que têm nomes de clubes de futebol, têm cabeças de monstros e estão com camisas de clubes. Cada demônio usa uma camisa de um clube diferente. Eles roubam o templo e a adoração de Deus através dos clubes de futebol. O anjo me mostrou vários crentes andando pela cidade. Eles estavam de shorts e camisetas, bem à vontade. Os demônios riam deles e jogavam dardos de enfermidades. Muitos desses irmãos caíam enfermos com doenças malignas. Outros ficavam doentes e morriam no hospital. Eu vi um hospital bem longe da cidade e muitos crentes enfermos morrendo e demônios vindo buscar as suas almas. Eu perguntei ao anjo, por que os demônios estão conseguindo atingir os crentes com os seus dardos de enfermidades? O anjo me disse, eles andam como os ímpios de shorts e camisetas. Isso é pecado diante de Deus. Eles não entendem que são santos e precisam guardar os seus corpos. Vi mulheres crentes de shorts andando pela rua e também ficando enfermas por causa de suas vestes. O anjo disse, eles escandalizam a palavra e ainda querem vencer Satanás. O anjo me levou em 7 casas de pastores. Vi pastores sem camisa em casa e andando de short. Outros estavam com camisas regatas. Suas mulheres que se dizem servas estavam de shorts e camisas sem manga. Eles estavam à vontade. Eu vi uma bola de fogo se afastando das casas desses pastores e uma nuvem negra se aproximando. O anjo disse, muitos deles acham que são salvos, mas as suas ações negam a palavra santa. O Espírito Santo se afasta desses lares por causa do pecado. Eu e o anjo fomos até a praia. O anjo me apontou 23 evangélicos na praia. Ele me mostrou irmãs que estavam nuas tomando bronzeado, irmãos também nus. O anjo disse, eles sabem que isso é pecado, mas, mesmo assim fazem. O anjo me levou para uma igreja. O estado daquela igreja me entristeceu. Eu disse para o anjo, tem alguém escolhido na igreja? O anjo me respondeu, no meio dessa multidão eu vi poucas pessoas com um sinal na testa, uma pequena luz que brilhava. O anjo disse, são poucos os escolhidos em igrejas corrompidas. O anjo disse, observe os louvores Kenzo.
Eu vi as irmãs louvando e seus louvores eram fumaças que subiam até o teto da igreja. Perguntei ao anjo o que isso significa. O anjo disse: esses louvores não são de Deus, Kenzo. Essas letras não exaltam o Pai, mas contêm filosofias humanas. Depois os jovens começaram a louvar músicas evangélicas com estilo de rock. O anjo disse: esse ritmo é diabólico, criado por Satanás. Muitos cantores estão colocando esses ritmos nos louvores. O homem usa suas estratégias para atrair a humanidade com esses ritmos. Cada ritmo desses criados no mundo contamina os louvores de Deus.